Sarva, Rafaí. ¿Qué se hace? Por eso chaya puesto tomaría. Esto es mío. Y eso es tuyo. Ahí, aquí. Bueno, buenas noches, casuneros y casuneras. Buenas noches, Pai Darío. Buenas noches, Pai Sebastián. Arrancamos con los sponsors. Déjame de retirar. Arrancamos con los sponsors en una edición especial que ahora más adelante lo vamos a mostrar. Agradecer a Bea Borenio Duyemí, Babá Omar Goya y a Patricia. Para comunicarse con Babá Omar al 099-350-201 y con Ya Patricia al 091-644-600. IFA con Babá Omar y Ya Patricia, Dafai Kino Pelé, el Dilogún Bucios, iniciación escolarizada tradicional y en la búsqueda de Weorun, ancestros, introducción en IFA. También tenemos con nosotros sponsor, obviamente Agenda Abierta. ¿Querés un fotógrafo? Tenés a José Jiménez Fotografía, servicios de fotografía en general. Captura momentos únicos e inigualables en una sola fotografía. Kazun, para comunicarte con José Jiménez al 091-471-428. ¿Precisás tamborero? No son ellos dos. Es Pai Ariel de Yangoy Belli. Tamborero en Nación Umbanda y Quimanda, Pai de Santa Apretamientos en Nación Yeyenagó, Umbanda y Quimanda, yo de bucias, limpiezas y más. Para todos los fines y fines también. Para comunicarte con Pai Ariel al 092-386-804. Tenemos catering, último momento. ¿Y quién nos apoya? Catering J.I.A. hermanos. May Mónica, que hace media hora. Llamamos, May, necesitamos, ¿cómo? Catering J.I.A. hermanos presente. Obviamente que también va a ser el catering oficial del Congreso Batuquero junto con Pai Sebastián de Yangó. Para comunicarte con May Mónica al 095-011-043. Si hablamos también de IFA, tenemos con nosotros desde el día 1 Olugo y Falle 1 Duleca la Bioma de 2. Su iniciación es en IFA, Orizazun, Nosarra, Sube, Gungún, culto de los ancestros, Ego y medicinas ancestrales. Desde Ciudad de la Costa, Olugo, Irete, Tututempla, Nigeria, Uruguay, Brasil y Argentina, Baba, Borozo, Alaboyé, Valle. Para comunicarte con Olugo y Falle al 099-518-836. Tenés IFA, tenés tamborero, tenés fotografía. ¿Qué necesitas? Una buena santería. ¿Y a dónde vas a ir? A Zona Piedra Blanca. Sí. Porque sí. Tenemos santería, imágenes, abanicos, parchiñas, sombreros y todas las promociones. Si vas por Cazul, Sebastián paga la promoción de las parchiñas. ¿A cuánto sea? Nada. Seguí la página. Para comunicarte con santería del 098-899-938. También tenemos a la ciudad de Canelones a Ilébara Yelú Oyalada Pum de Mike Cris y Pai Luis, apretamientos en Nación Cabinda, Linaje Tolá, Umbanda y Quimbanda, limpieza yo de bucios, todo desde Barrio Benzo, Toledo. El celular y el contacto de Mike Cris 097-019-136 y el de Pai Luis 097-011-547. Dale, Seba, es tu momento. ¿Es mi momento? Es tu momento, es ahora. Bueno, Ay, pingallazo. me pasa que viste que cuando se saca la culata como medio perdido. Si andás por la ciudad de Minas, no dejes de visitar a nuestro gran sponsor, Pai Fabricio Dogún. Comunicate con Pai Fabricio Dogún al 097-305-730. Casas Araujo 626, Mina La Valleja, Nación. Ya. Apretamientos de Nación, Umbanda, Quimbanda, trabajo para todos los fines. Yo de bucios con previa agenda. Agendate ya, por favor. No la dudes. Si andás por la zona de Manga, Piedras Blancas, por esos lados, comunicate ya con May Carmen de Yalamoso al 093-726-021. Manantiales 4989 Mangas. Nación Yeyenagó. Todavía tenemos todas las naciones. Creo que no tenemos. Sí, tenemos Cabinda, tenemos ahí. Sí, tenemos Pai Luis y Pai Cris. Hoy no falta. Viste que no llegó Uruguay, ¿verdad? Siempre lo decía ahí. ¿Por qué no buscás esa gobe? Dale. Nación Yeyenagó, afrontamientos en Nación, Umbanda, Quimbanda, trabajo para todos los fines y fines de semana también. Yoga de bucios y yoga de cartas. Tarotista profesional. No, impresionante. Y se anda por la torre, anda a buscar el Olivera que nunca está. Sí. Como no está el Olivera, ande de Kim, venga allá. May Marisa y allá. Comunicate con May Marisa al 092-882-529, Barrio Las Torres.
Afrontamiento, sanación, umbanda, quimbanda. Yoga de bucio, yoga de cartas, trabajo para todos los fines, limpieza, espirituales y el negocio. ¿Tenés tu negocio? Limpiarlo. No lo dudes. No lo dudes. ¿Querés unos buenos zapatos? Quiero. Personalizados. Quiero. Vestirte lindo. Quiero. ¿Con quién te deben comunicar? Tenés que buscar con ellos. Truco. Con ellos. Quiero. Yoga virtual, tía Yerú. Comunicante con Pai Luis o Mike Luis al 097 011 547. El celular Artículos que más decimos- religiosos. El celular que más decimos por semana. Sí. Qué chido. Yo me lo sé de El memoria. Pai Luis ya. está en todos lados, no sé por qué. Lo voy Yo a- me lo sé de memoria. Yo no pienso en él. Artículos religiosos, indumentarias, zapato, 100% cuero legítimo. ¿Te voy? O viene. Claro. Algo estampado. Sueco en agua. Traje personalizado por encargo. Página oficial de Facebook. Doy ya. Virtual Theater. Diego, muy bien. Bueno, ¿querés adivinar que te adivine el futuro? ¿Con quién vas a ir? Con. Laura Rodríguez Millares, no te podés. No. Pero hasta la bola de cristal te está leyendo hoy en día. No, ¿en serio? No, es una cosa loco. Vas y es una cosa loca. Ahorra el café y todo. Comunicate al 094-169-396. Consultas y trabajo para todos los fines, afrontamientos sin umbanda y quimbanda. Tirada de cartas, tarot a través de TikTok. ¿Saben cómo es? TikTok, su cuenta TikTok, Guardiana Salma. Guardiana das almas, bruxa, feiticeira, vem de la calunga e ela vem pra trabalhar. Ela vem girando, vem gargalhando, Guardiana das almas, chegou no meu lugar. Ay, llegó Guardiana Salma. Ay, Se te rompió la moto, querés cambiar de la biela, tenés que cambiar de la cadena, todo lo que tenés que hacer la moto. ¿Qué pasa ahí? Con motomecánica Diego. Diego. Comunicate con Diego Bolani. ¿Dónde está ubicado? Pará, comunicate con Diego Bolani al 096-170-782. Ubicado en el corazón. Así son. De Capurro. Después- Uruguayana. Después yo tengo que pedirle disculpas por Sí, claro. Uruguayanas al 30-71. Mecánica y electricidad para todas las marcas, gomería, servicio y más. Diego Bonani. Si andás por la ciudad de Miami, el país va para Maldonado mañana. No, Maldonado. El país mañana va para Maldonado, justo el país mañana va para Maldonado. Comunicate con Mike Cristiani de Manchal 091-898-961. Mike Cristiani lo que tiene que es todo. Sí, de todo. No, de todo. Sacerdotisa. Afromatista. Para, estoy dando la liga. Me pongo nervioso. Afromatista. Embajadriz ¿Cómo? perteneciente a la Federación de Afroconocimiento. Justo hoy tenemos a uno de los capangas. De los capangas. ¿No? Uno de los jefes. El jefe de la Arriba. logia. ¿No? Aprontamientos en Nación Umbanda Quimbanda. Juego de bucio, tarot. Cursos de tarot gitanos. No, cigano. Y registros acálicos. ¿Qué lo creo? Lectura de mensajes de almas trascendidas a través de cartas psicográficas. Psicografía. También tenemos a nuestro gran casunero, nuestro gran esposo casunero, Papá Ángel de Oshun, Nación Capinda, atención y orientación espirituales con agenda. Comunicate con Pai Ángel al 095-336-286. Yogo de usos, aprontamiento. Ya comunicate con Babá Ángel de Oshun. También tenemos, ¿querés tu Uber? ¿No querés irte a la quimbanda y no tomar? Porque le llegar y va a querer tomar algo, va a querer tomar. Entonces, ¿con quién tenés que comunicarte es ahora? Traslados GEA. ¿No? Muy bien. Traslados GEA. Comunicate ahora al 097-700-894. Mismo para los tamboreros, ¿viste? Que vos decís, baile y te ponías a tomar con lo de Yubi, no podés, después no podés, quedó siempre. Después no podés ni para atrás, tío. Yo que vos, contrato ahí para llevar todo, tranquilo. Traslados en Montevideo, interior, exterior, eventos en generales, servicios, ida y vuelta. 24/7. Esto es impresionante. A cualquier hora, Sí. cuando lo quieras, ahí está. Traslado GA. ¿Cómo era que dijiste? Escoja, ¿no? Escoja su servicio. Escoja, ¿no? Como dijo Valentina el otro día. Y seguimos con Darío de los sponsors ahí, por favor. Darío. Escucha, pero si vos tenés si tenés el Uber, ¿qué te lleva? Para hacer el Uber tenés que tener auto. Siempre. Y si tenés auto tenés que tener ¿qué? Libreta. Libreta. Y si no sabes a dónde ir a hacer Y si tenés libreta todavía, aparte, y si tenés libreta todavía, y quieres aprender un poquito un más, poquito más. llama a Agencia de Choferes Flash Driver al
400, 160, curso exclusivo. Tu libreta en un clic. Vos elegís cuándo tomar las clases. Práctico teórico 15 clases, trámite con intendencia. Brinda auto para el examen. Aprender de manera más simple y divertida. Dijo de Pomalina. Flash Driver en TikTok. Salí de Flash Driver, te dejó la clase así. Me falta la vela. Hoy viene a cortar el Pai Marco, no tengo la vela. Me pidió la vela. ¿A dónde voy? Santería Luz del Renacer. Ahí. 092-226-492 a la vuelta. Productos esotéricos, imágenes de fumación. Esotérico. Pemba y más. La Pemba la atiende. Las La Pemba la atiende Las dos cantidades que quitar la Pemba. No se usa más. Ah, Zona Telareña en Coruña, 2864, esquina San Antonio. Horario de lunes a viernes de 10:30 a 21 y sábados de 9 a 17 horas. ¿Querés una remerita de Cazú? ¿Querés esta remerita de Cazú? ¿Sin panza? Sí, el cliente va a banco y todos los días me está diciendo que quiere la remera Cazú y te está pelando todavía. A módico precio lo tiene Azú. Vestimenta y moda de región, nuestro amigo Marito Caram, gran diseñador y hermoso. 099-969-849. Mirá, remeras, manteles, todo personalizado, banners, roll-up, pantalones sublimados, promo canguro. Promo canguro. Eso para la gente de Australia, el promo canguro. 1390. Moda. No, esto. Claro. Hacemos una musiquita, hacemos una musiquita. ¿Cuál? Una musiquita, canta algo. No sé cantar nada. Ah, gracias. Moda con propósito, estilo con conciencia, diseñador. Ahora todos lo siguen. Portugués, italiano, francés, Todos alemán, los todo. imanes. Les gusta hablar, ¿no? Y no, ¿cómo le gusta hablar? No va a parar de hablar. Eso sí, anda con tiempo. Si vos querés hablar con alguien y que te solucione tus problemas, ¿con quién tenés que ir? Con Pai Carlos de Ollalá. Pai Carlos. 092-797-0707. Muñequito torta. Muñequito torta, me digo. Aprontamientos en Nación y ya. Un bar de quien manda trabajo para todo fin. Orientaciones a través de bucio y juego de cartas. Limpiezas espirituales de negocios y más. Zona Manga, barrio 20 de enero. Agenda abierta. Tenés todo, te sacaste la libreta, fuiste a comprar la vela, estás esperando que el Pai Marco venga, te compraste la remerita, al Pai Carlos no fuiste porque estás al Pai Marco, pero bueno. Y el Pai Marco te dice, oh, meu filho, compré un Gilogu ahí para... Ah, Pai, me olvidé, espera un segundito, que llamo a Caro Creaciones. 092-727-673. Guías de todas las combinaciones. Dilo. Dilo. Pulseras, chicotes modernos vistosos, pulseras personalizadas, agenda abierta. ¿Querés saber sobre lo que ha pasado en décadas anteriores? Sí, claro. Estar con la última noticia de los religiosos en este país. Revista Ancestros. Comunicate con el Pai Luis 097-011-547. Normal, ya está como que fue el lanzamiento el 25 de mayo. Excelente, pasamos divino. Sí, éramos los hombres de venir. Revista Ancestros, a un módico precio se comunican con él. Las santerías que lo quieran 300 tener. pesos. 300 pesos. 300 pesos la revista, a todo color. Todo color. Dale, color. Da. Entonces agarraste tu revista Ancestro y le diste algo sobre un servicio así que te tenés que hacer. ¿A dónde vas? A la casa de May Cecilia de Yangó. 099-533-290. Aprontamientos en Nación. Sí, no. Gracias. Un banda quien manda trabajo para todo fin. Orientaciones a través del show de bucio con previa agenda. Y así damos por culminado esta estupidez. Esta tanda de sponsors. Ahora vamos a dar la bienvenida al Pai. Le damos la bienvenida al Pai invitado del día de hoy. Programa grabado. Es lógico porque el Pai pasó de pasada por acá por Uruguay, por Montevideo. Así que lo agarramos justo al Pai y le estamos haciendo una entrevista acá en la casa de May Fabiana Lange. Gracias, May, por prestarnos el espacio acá también para poder venir a conversar con el Pai. Le damos la bienvenida al Pai. Pai Marcos Quintana, de OIA, de la ciudad de Libramento. Está acá acompañándonos hoy. Darío. Bueno, buenas noches, Pai. Gracias por venir. Gracias por estar y por permitirnos tener este momento para conocer un poco más, ¿no? De su trabajo tanto religioso como en la federación. Así que bueno, le damos la bienvenida. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Pai Sebastião, Pai Dario, a toda a equipe do Cassum. É uma imensa alegria estar aqui no noite de hoje, poder partilhar com todos os espectadores, falar um pouco sobre a nossa fé, nossa religiosidade, o nosso caminho espiritual.
dentro da nossa religião, qual tão difícil demonstrar, conseguir tirar para fora a seriedade e a nossa religiosidade a todos que creem dentro da nossa fé, dentro da nossa religião. Sí, yo. Não, pode Ah. prosseguir. Es muy conocido por el tema de acá, de la quimbanda, ¿no? Vamos a ser realistas. Exu. Me gustaría, sin entrar mucho en sus fundamentos, y no tiene por qué, por nada, ¿no? Pero que nos hable un poco de la quimbanda que hace usted. Bom, a quimbanda qual eu executo, eu pertenço à quimbanda Alta Magia Luciferiana, tá? Dentro da quimbanda a gente faz cabala de musifim, tá? Pertencemos também ao axé real, onde temos axé de boi e axé de touro, pois aí existe uma diferença. O meu objetivo não é ensinar, né? Porque eu creio no que a gente sempre vai aprendendo, mas existe diferença entre axé real, axé de touro, né? E axé de boi. No es lo mismo. É como se fosse, o que acontece? O axé de touro, Acá lo toman como igual, como que es lo mismo. aqui eu vi bastante, não é que esteja errado, não é isso que eu tô falando, Não. meus irmãos, mas eu vi bastante questionamento de falar, porque axé de touro, pois tem que fecundar e ir pela frente. Se fosse por fecundação, então seria axé de vaca, né? Quem fecunda é a vaca. Se vamos por esse objetivo. Dentro da tradição, eu posso sempre falar pela minha família, né? E aí trocar conhecimentos com outros irmãos, outros religiosos, outros sacerdotes. O axé de touro, ele é passado a filhos, tá? Ao qual querem expandir, né? Evoluir o axé sobre a prosperidade, sobre o crescimento. Não quer dizer que quem tem axé de touro é superior a quem faz as obrigações com quatro pés, mas, ao mesmo tempo, o que nos diferencia é a entrega de ofertar cada vez mais, né, dentro da nossa dedicação, para receber cada vez mais. E quando falamos axé de boi, aí fica o mais antigo da família. E aí, no caso, é o patriarca, que hoje sou eu o patriarca da minha família. Então, existe um preconceito. A gente luta contra a intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, os religiosos são os maiores preconceituosos mesmo, né? Basta ver um irmão bem-sucedido ou um irmão que está começando, e aí já vem aquele questionamento, não, porque não é boi, porque é vaca, porque é touro, porque é terneiro. Na verdade, o axé existe há muito tempo. Com o tempo, foi se expandindo, né? Como tudo dentro da religião. Levou lá, retorno lá no axé de touro. Então, axé de touro, tem filhos no Uruguai com axé de touro, na cidade de Maldonado, na cidade de Caxias do Sul, na cidade de Maldonado tem o pai Guilherme, tem a mãe Vicky, e na cidade de Caxias do Sul tem o pai Ali. O axé de touro se dá aos filhos. Ao momento que eles se tornarem patriarca, por obrigação, pois o boi ele foi ofertado, tanto na nação de Orixá, como dentro da quimbanda, uma forma de agradecimento e enriquecimento ao Orixá, né? Para suportar todas as necessidades daquela comunidade religiosa. Então, ao mais antigo, ao patriarca da família, se dava o axé de boi. Tanto que, por exemplo, na nação de Orixá, os 25 anos de Orixá, se faz a faca de boi, como é conhecida, mas por uma questão de expansão. Com 25 anos de vasilha, tu já tem uma certa estrutura, uma certa quantidade de filhos prontos dentro da nação, de filhos de casa aberta. Então, tu precisa uma força, uma expansão maior do axé para que tu possa dar sustentabilidade a todo o crescimento. Não é fácil seguir o axé, né? Pois eu sempre digo, o peso da coroa não é para todo mundo, sabe? Pois a responsabilidade, a dedicação, quanto mais filhos, mais compromisso, quanto mais casas abertas, maior a responsabilidade, mas ao mesmo tempo o axé de boi te dá um suporte dentro de todas as necessidades. Obviamente que o meu Exu come quatro-pé também, come cabrito, come coelho, come porco da Índia, não sei como é que você chama aqui no Uruguai. O Exu ele se alimenta de tudo aquilo que estiver vivo, tá? Dentro da nossa quimbanda. Não me sinto superior a quem não executa, ao contrário, eu acho que a unificação das bandas, né? O povo de Exu é uma banda só, mas a unificação de todas as bandas é onde demonstra o Exu.
O Pai Sebastião, no caso, deixa o Marabosso do veludo. Então, a soma essa de povos, de energia, é o que faz a expansão e a força do Exu sobre a face da Terra. Isso é o que nós acreditamos. Tá. Você está falando que na religião do Musifim, Isso. e até a sua família tem a ver com o finado Paíbo, não? Assim, Paíbo do Capão Preto, né? sim, sim, exato, por isso Musifim. A Musifim hoje ela tem é que nem a cabinda, né? Eu sou cabineiro no batuque, mas existem várias ramificações, né? E dentro da quimbanda o que existiu, essa expansão da Musifim, que já diz, né? Legião de Musifim. É um povo, enfim, aonde pisar e for cabala é de origem de Musifim. Eu te dizer, aonde surgiu, quando surgiu, veio do fulaninho ali, ele executou e aí passou a gente, não posso afirmar, né? A gente segue as tradições como são passadas. O que eu posso confirmar é que se é Musifim, vem de lá, tá? Aí tem uma ligação, sempre vai ter. É que nem os cabineiros, nós temos dentro da nação, por exemplo, eu pertenço à bacia da mãe Tânia de Xangô, né, finada mãe de Santos. E a mãe Tânia era filha do pai Henrique, que era filho da mãe Palmira, mas existe também a cabinda do pai Romário, que é uma outra ramificação de cabinda, mas com tradições diferentes. A nossa religião, ela se baseia na tradição. Dependendo da tradição e do segmento, eu tenho vários filhos de santo, e por mais que a fundamentação seja uma coisa, mas a tradição ao qual eles vão aprendendo e pegando semelhança dentro das suas casas é outra. E não existe como ser o 100% tão qual igual. Pois senão todo mundo seria filho do mesmo orixá, da mesma função, e aí pela frente. Não, eu perguntava isso porque acho que a religião do Musifim é bem particular, né? É bem particular. Tem um monte de Exu que não são conhecidos. Aqui no Uruguai, não sei se o senhor pratica isso também ou não. Tem muita diferença com a quimbanda do Uruguai? Aqui. Não, eu não vejo diferença com a quimbanda do Uruguai. O que acontece? Temos que ser ciente, né, e reconhecer a modernidade de hoje em dia. Né? Então, assim, tem Exus que são mais vistos, né, mais conhecidos. E aonde, de repente, falte um pouco o conhecimento, aí já entra aquela parte, tem Exus que são populares, né? Não tem um terreiro que tu vai entrar e não vai ter Zé Pilinto. Eu não conheço um. Agora né? não. Agora hoje em dia não. É uma febre, Certo. né? Mas existe dentro da nossa quimbanda, por exemplo, Exu Laú, Exu Caminalua, Exu Pagão, sabe? Que ficaram como certos elementares, guardiões dentro da nossa quimbanda, que hoje a gente não encontra médiums, né? Eu tive uma cliente filha, vamos dizer assim, ela se tornou filha e realmente ela era do Exu Pagão. A menina tinha a questão de se desmaiar e toda aquela função. Quando ela começou a desenvolver a parte do Exu Pagão, ela não queria trocar roupa. E deixou de fazer religião porque ela queria trocar roupa, porque era o rei do cruzeiro, era o rei das mulheres, e aí pela frente. E aí como que tu passa o entendimento, onde existe a rejeição do próprio médium? Eu acredito, todo povo de Exu, todo Exu, seja ele tortinho, reto, gargalhando, um pouco mais evoluído, menos evoluído, mas é um fundamento da nossa casa, como o Veludo diz. Eu acredito naquele Exu que vai fumar, vai beber, vai gargalhar, mas no outro dia, sabe, o filho tem que ter um prato de comida sobre a mesa. Para isso fazemos religião. A religião não enriquece. A história de, vão matar boi porque no outro dia vão enriquecer. Não. Vai ter força para superar aqueles obstáculos sobre a vida, né? E aí a gente vai evoluindo. Essa é a nossa função. Tá aí. Não, tranquilo. E a... Tá louco? Não. E essa evolução, né, pai? Você acha que evolva hoje em dia aquela coisa de passar... Agora tu tem um guri que tem sempre entra. Bem de guri não sempre entra. Eu sou complicado para perguntar, mas é isso, né? Exu Veludo, eu faz muitos anos que não vejo. Eu conheço 3, 4 minutos. É um Sí, como que se jode. não estava dentro na febre. Antiguamente había más. Exato. Hoy en día como que son poquitos.
Antigamente tu via Exu Brasa, Sim. tu via Exu Sete Cruzeiro, É. né? Hoje é 99% rei da Sete Cruzeirada. Já tem o peso da coroa, sabe? Então o que acontece? Não é que eu veja de uma maneira que prejudicou, tá? Hoje eu vinha conversando com o meu filho de santo de lá. Ele falou, pai, por que não lança um livro, não sei o quê. Cheguei aqui na fábrica, a gente comendo sul, peguei todo o orçamento. O que eu sou, não é que eu seja contra, né? Eu acredito que quem tem o conhecimento, fala. Aquele que não tem o conhecimento, em uma pergunta fica ofendido. Isso é uma grande verdade. Agora, a tradição, né, da minha família, porque a nossa religião ela é herdada em tradições. Não existe a Bíblia Sagrada que vai nos falar ali, passo a passo, como fazer. Eu acredito que quando pega um médium imaturo, né, não apto a certos rituais, aí ele pega um livro lá que o pai Sebastião fez cheio de fundamento, não que esteja errado, está com todos os fundamentos, mas ali diz que eu vou abrir o consumidor dentro da alta magia, vou derrubar um cabrito, eu vou derrubar a vida do fulano. E aí já vem essa falta de espiritualidade que acha que religião é agressão antes da sua própria evolução. Dentro desse ponto de vista, sim, aí eu sou contra muita coisa que acontece. Mas também sou daquele acordo, sabe? Tem muitas coisas que eu discordo, que eu, dentro do meu ponto de vista, não me serve. Mas se para a pessoa está tendo resultados, né? A pessoa está bem financeiramente, está bem emocionalmente, com a casa farta, com a casa cheia de filhos, algo de verdade existe. Então, a tradição ao qual eu carrego serve para mim. Né? Aí fica a peculiaridade. Mas tem meus pais que essa boa passagem na vida é momentânea, né? Muito tempo. Depois a casa cai. Aí cai feio. E para levantar. E cai feio. O problema, eu sempre digo, onde existe o fundamento, tu pode cair, mas tu levanta mais rápido que tu caiu. Claro. Para isso, tem o fundamento. Agora, várias obras que eu vi de livro e pessoas idôneas da religião, pessoas de fundamento, de tradições, de nome, de vasilha, a gente acaba se encontrando com muitas coisas ali que não teria necessidade. Né? Por exemplo, não se pode falar... não teria necessidade de expor. Exato, de fazer exposição. Pois, dentro da cabine, eu posso falar, eu estive numa casa de cabina, não nomeava, não sei delicado, mas o rito de axé de fada deles, axé de búzia, era totalmente diferente ao qual a nossa família exerce. Só que a gente vem ser prima, é descendência lá do vô Henrique. Só que aquele religioso ali, ele atende seus consulentes, ele dá sua consulta, ele tem seus filhos, ele orienta através do búzio espiritualmente. E aí como que eu vou dizer que está errado? Se eu vi e deu certo, aquilo que de repente tradição para mim pode dar certo, pode não dar certo para ti, e aquilo que dá certo para ti pode não dar certo para mim, não dá certo para o Sebastião, mas é a questão de tradição. Dentro da tradição a gente vai adaptando. O problema é que com os anos, né, a tradição ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Assim como a gente tem o romper do aleluia, né? Eu já recebi crítica, por exemplo, romper o aleluia dentro da minha casa. Mas o romper do aleluia, não somos mais escravos, porque a gente não tem que se curvar ao catolicismo. Nós temos que lembrar que a nossa religião, né, ela tem o sincretismo católico, e sempre vai ter. Não tem como tu olhar uma imagem de Santa Bárbara e não falar amanhã ou amanhã é muito difícil olhar o São Jorge e falar para Egum. Dentro dessa parte, no caso, eu acho bastante delicado, sabe? Mas a exposição, ela vem por parte. Delicado por quê, pai? Hoje eu tenho um filho, Joãozinho, tá? Joãozinho de Baralá é meu filho, e ele participa de ritos de tradição familiar, ao qual me foi passado, né? E conforme eu vou exercendo. No dia de manhã, entra um desacordo, né? Ele passa para casa do pai Sebastião. Aí tudo aquilo que ele aprendeu é errado. O pai Sebastião é maravilhoso. Dali um ano ele saiu da casa do pai Sebastião e foi lá para o pai Dari.
Aí eu e Sebastião somos os piores religiosos que existe. Aí ele briga com o pai dele. Ele vai retornar à origem. E aí começa a executar tudo novamente. Às vezes por egocêntrico, né? Por ser egocêntrico, por querer a evolução antes do momento, pois eu sou do acordo que seja pai de santo, mãe de santo, filho de santo, pronto, tenha morido, a gente é uma evolução constante, né? Hoje aqui a gente está conversando, eu posso trocar uma ideia, um conhecimento com cada um de vocês, e assim como tenho algo a aprender, também tenho algo a ensinar. Não, jamais na nossa religião vai existir o 100%. Se nós voltar lá nas nossas origens, temos os baluartes da religião. Mas se o povo de Batuque hoje, o povo de Quimbanda, ele é tão criticado hoje, né? Porque é novo, porque é isso, porque mata, porque degola, porque bebe sangue demoniado, seja o que for. É criticado hoje. Então será que lá atrás foram tão perfeitos assim? Pois se existisse o 100% perfeito, né, os mais novos não teriam se desviado. Não estou falando mal da nossa ancestralidade. Né? Eu estou falando que eles tiveram o momento deles, né? E hoje nós temos o nosso momento. Eu vejo pessoas de religião criticar, porque fulano é novo, onde é que você viu ter cheio de boi? Eu, por exemplo, tenho 37 anos de idade, desde 2016, tá? Faz 10 anos esse ano, cheio de boi. Onde você viu o pai Marcos cantando cheio de boi, um guri de 36 anos de idade? Então, e aí a pessoa vai, abre seus braços na frente do Congá, se incorpora com Oxóssi, com Jurema, e ela esqueceu que a Umbanda surgiu com Zélio de Moraes quando ele tinha 17 anos. Os escravos que foram trazidos da África para cá não traziam o escravo velho, eles traziam os novos para trabalhar. Então a nossa religião foi executada, foi montada pelos jovens, com tradições milenares antigas. Então eu sou muito pelo jovem, sabe? Eu sou muito pelo jovem, pois eu respeito ser no exército. Se chegar em uma casa de religião e tiver pessoas mais velhas de religião e de vasilha conversando, eu vou parar a orelha, vou ficar escutando. Sempre a gente tem algo a aprender. Mas hoje essa constante evolução que a gente precisa, né? Pois hoje o mundo é outro, o capital financeiro é outro, tu precisa te movimentar, trabalhar, girar, é diferente dos nossos antepassados, né? A minha mãe conta, se tinha galinheiro no pátio, ele tinha 20, 30 galinhas. Hoje vai comprar uma galinha, eu estive comprando aqui em Montevidéu a 1.000 pesos, não é fácil, para quem, pra quem trabalha, para quem é assalariado. Então, a nossa religião, ela vem, né, dos pobres, dos escravos, e hoje existe toda essa comercialização. Tem um negócio que é no redor da religião. Exato. Eu só acho que também dá para... Não que eu sou atrevido, mas dá para ficar trouxa. Dá para os caras cobrar demais, coisa que não tem que cobrar. Para falar com... Se eu tô falando, porque eu tenho minha tradição na minha família, isso. Tá, tu vai passar para teus filhos essa tradição. Mas talvez tenha algum filho no meio que vai falar, não, porque o pai Marcos fazia assim, e não é. Não, tem que botar 7 boi na beira do caminho para... Quanto é? Quanto dinheiro é isso? Exato. Não, tanto que, por exemplo, assim, ó, dentro do nosso rito, já falando de boi, por exemplo, quando se sacrifica para o veludo, o boi, porque eu sou filho de veludo, com pombagira Maria da Máfia, que venceu uma padilha, tá? Pergunta da Máfia. Aí vem aqui para comer. Tranquilo. Continua, Mônica. Quando eu sacrifico o boi para o veludo, aí eu volto lá naquilo que eu falei, é para a família. Todos os filhos, né, que têm seus assentamentos, que são prontos dentro do ritual da quimbanda, da casa e tudo mais, todos os filhos levam as suas cabalas, e boi tem muito sangue, né? É muito chorou. Então, vai para para toda a família. A carne depois é servida em jantares, em outras ritualísticas de alta magia, e após o que sobra, obrigatoriamente a gente faz comida e doa à comunidade, a pessoas carentes, a pessoas que estão passando necessidade, tá pronto. Eu não faço a postagem do rosto da pessoa, né, que está sendo auxiliada, está sendo ajudada no momento. O que eu faço é, de repente, eu monto uma mesa, tiro ali 100, 200, 300 marmitas, faço a foto e tá pronto. Então, sempre vai ter aquele filho que vai dizer, mas eu tava lá e não era assim, sabe? Mas aí é onde vem
vem aquela velha pergunta, né? Tá, mas se não era assim, se era muito de dinheiro, se era ruim, por que tu pertenceu lá há tantos anos? Algum motivo bom existe. Sabe? E a questão da federação, como que o senhor entra, como se conhece? Bom, a federação. Qual é a importância da federação? Exato. A federação, eu entrei na federação em 2008. Tá? Eu tive um problema de intolerância religiosa em Santana do Livramento. E aí eu procurei quem poderia me auxiliar. Tá? Eu procurei um advogado. Nesse momento ele falou que a liberdade de culto, o Estado é laico, tanto no Brasil como no Uruguai, e que aí eu teria que fazer trâmites judiciais. Tá? Naquele momento eu tinha 20 anos, eu acho, 21. Então, claro, pagar um advogado, pagar um profissional é delicado. Né? Eu não tinha condições financeiras. Conheço o presidente Tony, entro em contato com o presidente Tony, o presidente da nossa federação, e ali me tornei membro. O que a federação me deu? Um alvará de funcionamento dentro da federação. Tá? Alvará de funcionamento, alvará de sacerdote religioso, e naquele momento, não era pai de santo, alvará de umbanda. Esses alvarás eu levei na prefeitura, que tem intendência, que eu acho que é, levei na prefeitura, e dentro da prefeitura e dos órgãos públicos, fui no Corpo de Bombeiros, licenciado por uma federação, o Corpo de Bombeiros me deu o alvará de funcionamento, um extintor, a capacidade de pessoas que podiam estar dentro do terreiro, e aí pela frente. A federação ela não vai te tirar de um problema se tu não andar junto com a lei, sabe? A federação ela te dá o suporte para que tu possa comprovar que é um religioso, mas com todos os papéis da documentação, se tu não procurar os órgãos públicos correspondentes, tu não seria inválido. Tá? Nesse momento conheço a federação, após um certo tempo me tornei delegado, após me tornei cônsul, me tornei ministro, me tornei embaixador, após embaixador da Ordem dos do Brasil, e hoje eu ocupo o cargo de chanceler dentro da federação. O que a gente trata de auxiliar os irmãos é dizer que temos que ser respeitados, temos que ser, assim como a gente honra a nossa religiosidade, honra a nossa família, honra pai, honra toda a hierarquia, a gente tem que ser respeitado lá fora também. Tá? A nossa religião é marginalizada, é discriminada por quem não tem o conhecimento. Às vezes, por quem até mesmo faz parte, mas porque não tem o conhecimento. Então a gente trata de auxiliar e dizer, ó, tu pode abrir uma conta jurídica num banco, né? Tu tem uma carteira de religioso, mas se tu não fizer um estatuto, não fizer a documentação nos órgãos públicos, aí tu não vai poder. Mas uma das coisas que me marcou bastante no ano de 2020 foi quando eu abri uma conta jurídica em plena pandemia, somente pelo celular, e aí chegar no templo, um cartãozinho, sabe? Sociedade Cultural e Beneficente, Templo Afro-Religioso, Pai Márcio Quintana. E nossos antepassados, nossa sociedade lutou por isso, sabe? Lutou, não atingiram, não chegaram. E poder ser reconhecido, ter o direito de... Quer dizer, não, eu não sou uma empresa, mas eu tenho uma conta jurídica. Eu posso fazer um depósito para pagar minhas aves, pagar minha vela, para fazer um empréstimo. Eu acho que esse reconhecimento é o que dá a expansão e o valor, tipo, estou fazendo as coisas certas, estou num bom caminho, não precisamos se esconder dentro de nossas choças, abaixo da nossa cortina para fazer nosso ritual, podemos tirar o nosso ritual e ser respeitado lá fora. E a federação tem alcance assim no Mercosul ou só no Brasil? A federação, temos gente no Paraguai, eu não me lembro o nome do rapaz agora, eu sei que ele é de Chapanã, que ele é do Paraguai, e na Argentina. Na Argentina temos vários... Tem ministro na Argentina e tem embaixatriz, a Doris, acho que é o nome dela, não me recordo assim, porque é muita gente. E está aí no Uruguai e no Brasil. Temos a expansão de filiados. O que acontece? Chegamos a ter 35 mil filiados. Tá? Mas como tudo, assim como uma casa de religião, tem aqueles representantes que eles vão permanecer no tempo, vão ficar desconforme por alguma situação, vão montar a sua própria federação, que todo mundo tem o direito, né, de ir e vir, está na Constituição, né, o ir e vir não pode ser impedido, montar essa federação, correrem para cá, para lá.
O que a gente trata dentro da nossa organização é fazer o nosso reconhecimento. O nosso evento, o Oscar Africanista, né, que o presidente Tony faz todos os anos, não é para dizer que eu recebi um Oscar e aí eu sou melhor que o pai Sebastião. Agora, dentro da nossa família África do Sul, dentro da nossa tradição ali, não. Eu trabalhei, eu aguentei o cliente doente, era de madrugada, eu estava aprendendo velho, esfregando galo, encruzilhada para ajudar fulano, para ajudar Beltrano, dentro da religiosidade, e ser reconhecido da família da África do Sul, dentro da nossa federação, com reconhecimento. O ego, que certas pessoas têm, não é ego no caso, certas pessoas têm o receio e até mesmo a discriminação de julgar, porque fulano se acha melhor, porque recebeu um Oscar lá, porque é pago, tudo tem custos, tudo gira dinheiro. Agora, ser reconhecido perante teus filhos de religião, por executar próprios filhos de religião ou clientes, fazer dentro da federação uma indicação. Olha, o pai Sebastião de Xangô prestou um serviço com paidaria, de marketing, ou um tambor em certos rituais, em datas festivas dessa casa, e eu gostaria de premiá-los com Oscar, pois eles sejam reconhecidos pelo trabalho que eles prestaram. Eu acho que o reconhecimento é o que tem de melhor a alma. Não por ego, e sim por sua religiosidade. Outra questão aí, o senhor tem vários filhos aqui no Uruguai, né? Tem alguns, não é muitos, mas tem. Eu conheço que o senhor se movimenta aqui, né? Sim, sim, Uruguai. sim. O senhor acha que... Estamos na casa de Sim, sim. Estamos en Montevideo. Sim. Acompanhando de abuelo. No se mueve, no. Ah, no, porque él no estaba cuando estábamos hablando de Nigeria. Creo que fue Pablo o fuiste vos que preguntó. No, Pablo te preguntó a vos ¿De qué? si era en Nigeria o algo así. Y le dijimos que estábamos en Uruguay. Sí, estamos acá. Claro. Estamos acá en Montevideo. Y en la casa de una hija del país. ¿Te diste cuenta? Sí. Nieta. Ah, nieta. Ah, bueno, Questão, o senhor acha que a sua quimbanda, né? Da Itamachia, Sim. luciferiana, tem uma aceitação boa aqui no Uruguai? Eu acho que tem que ir ensinando de aos poucos para a gente entender realmente qual é a... Claro. O que acontece dentro do meu rito de Quimbanda, por exemplo? Tem uma aceitação, obviamente, pelos meus filhos, pelos meus discípulos e pelos clientes. Tá? Quando, na verdade, eu não tinha intenção. Quando eu construía a primeira parte do templo, eu falava, não quero ter filho. Filho é um problema, é uma pedra no sapato. A minha religião é para mim. Só que dentro de toda aquela minha fé, todo aquele crescimento... Darío. Só que toda aquela fé, aquela movimentação, acabou trazendo sobre as portas da minha casa pessoas necessitadas. E aí, como não ser um bom religioso se tu não dá uma palavra de conforto, se tu não toma uma orientação? Olha, fulaninho, tu não tem dinheiro, mas eu lá paguei cabrito, paguei obrigação, fiz bará, vem cá que eu vou te passar uma vela, vou iluminar aqui, pedir que bará te dê caminho, te dê emprego. A pessoa acaba retornando, já indica outro, e assim vai surgindo todo batuqueiro. Eu sempre digo, aquele que quer ser pai de santo, quer ser mãe de santo, que já começa a sua obrigação querendo ser, não chega a lugar nenhum. Eles chegam, bate com a cara na porta, eles dão volta e acabam sendo mais um apenas no salão. E comigo foi surgindo. Quando eu fiz o templo, eu fiz para Manhoiá, para mim ter um lugar, ter um espaço onde eu entrasse e renovasse minhas forças, renovasse a minha energia. Só que com o tempo foi vindo filhos, foi vindo cliente, e aí já pegava aquele amigo, se tornava um bom filho, e aí já precisava de algum ritual a mais, já uma obrigação, ele já faz um corte aqui, já faz um movimento ali, e aí quando te dá conta, já está com uma boa. Quando eu vim para o Uruguai, a primeira cidade que eu vim para o Uruguai foi no Chuí. Foi no Chuí, que é minha filha até hoje, faz 8 anos, a Marina de Manjá. Ela é de Manjá, né? Naquele tempo que eu conheci ela estava meio assustadinha, coitadinha, melhor de botar Goiá na cabeça dela. E aí as coisas foram fluindo. Através da Marina conheci outros, aí conheci a Mãe Vi, conheci o Paiá de Piriápolis, o Vigério. Bom, e assim a Goa foi tendo uma expansão dentro da religião. Sempre que eu pisei no Uruguai, existiu uma certa rejeição, mas dos batuqueiros
dos pais de santo, por medo ou de perder filho, ou de perder cliente. Eu sempre digo, a gente não pode julgar aquilo que a gente não conhece, né? Se não tivesse uma aceitação, né? Livramento aqui está 500 quilômetros de Montevidéu e 600 e pouco de Maldonado, tipo, de Leste, lá dos Luiz. Se não tivesse uma resposta sobre a vida, olha que ficar 7 anos na estrada indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, é complicado. A nossa religião, ela se torna cara, ela se torna expansiva no nosso dia a dia. Então, eu creio que sim, teve uma aceitação. O que acontece com a nossa família é que a gente é muito família, sabe? Eu já tive a fase, bom, tá, aceito e todo mundo que bater na porta é bem-vindo. E lamentavelmente não é assim. Pois a traição, ela vem de quem está perto, do amigo, ela não vem do inimigo, porque o inimigo já está esperando. Né? Então, teve essa rejeição quando eu entrei com a religião para dentro do Uruguai. Hoje eu acredito que tem uma aceitação maior. Né? Hoje conheço vários religiosos, sempre os respeitei. Né? De repente eu não gostava. A gente é de Oiá, a gente já tem uma carinha que não gosta muito da gente, você faz parte, sabe? Não que a gente seja uma pessoa indelicada, mas às vezes a gente às vezes bate o vento norte e fala, esse rompante, esse é aquilo. Mas hoje, sim, hoje eu acredito que existe uma aceitação maior, até ter alguns desafetos, né? Se eu não tivesse desafeto, eu não seria de olhar, não teria como. Até filhos de alguns desafetos, sabe? Me mandam mensagem, curte foto, coloca um like, coraçãozinho. Aí eu digo, pô, mas se o filho lá do fulaninho, que me odeia, né, tá colocando coração, sinal que o meu trabalho está sendo bem executado. Está existindo. E no Uruguai, não é tão grande a família, mas tem bastante povo aqui, que eu não imaginava ter, sabe? A ideia sempre é prosperar. Prosperar tanto no ritual, né? Pois quanto mais filhos eu tenho que executar o ritual, uma maior dimensão vai existir. Né? Uma maior aceitação, um melhor benefício a todos nós. E quando eu falo benefício, não é financeiramente, sabe? Quando eu falo benefício, eu digo, por exemplo, eu cheguei hoje a Montevidéu, eu não tenho filhos, já tive, não deu certo. Uma filha aqui em Montevidéu, não tenho filhos em Montevidéu, mas hoje estou dentro da casa de uma neta. Então, tu ter esse porto seguro, saber que tu pode, em cada lugar que tu pisar, tu confiar em alguém da família, é o que torna o nosso elo bem mais forte. Pero el ritual de Quimbanda es muy diferente al de Uruguay. Não, ele não é diferente, né? Como toda casa tem alguns ritos, algumas tradições, mas não é diferente, sabe? Ele não é diferente. Por exemplo, aqui no Uruguai, que eu vejo, por exemplo, assim, ó, como é que eu posso te colocar assim para não ofender ninguém? No. A ideia era essa. Mas olha só, a minha casa, por exemplo, de Quimbanda lá, o meu salão de Quimbanda é separado do meu salão de nação pelos ritos. Né? Eu não tenho como pegar e estar adorando um deus ali, né, no meio dos orixás. Então eu tenho que saber subdividir tudo isso aí. Agora, a minha casa de Quimbanda, por exemplo, geralmente as minhas Quimbandas começam 10 horas da noite. Né? 1 hora da manhã terminou. 1 hora da manhã terminou. A 1 hora, 1h30, no máximo 2. Das 10? Das 10. Porque o que acontece? E aí eu falo sempre. Aí eu sempre vou falar da minha família, né? Sempre eu vou dar o exemplo da minha família. O que acontece? O Exu vai se manifestar, ele vai ter que trabalhar, corimbar, movimentar, evoluir como espírito para evoluir a matéria. E no momento que ele evolui a matéria, já tomou ali uma garrafa de bebida, tomou 2, tomou 3, sabe? Obviamente que o corpo é da matéria, o corpo é humano. O espírito vai embora, a matéria vai acabar prejudicada. Né? Então, 3 horas de Quimbanda, né? Aí é onde entra a alta magia, 3, 666, toda a função. 3 horas de Quimbanda é o suficiente para um espírito vir à Terra, trabalhar e evoluir sobre a matéria, deixar uma mensagem de orientação a um filho, a alguém da assistência e se retirar. Né? Então, eu
gosto daquilo meio padronizado, você sabe? O Exu chega bonitinho ali. Agora, se chegou o corcoviano dando 45 mortal pra cima, tem que ir embora do mesmo jeito. Claro, sabe? Não pode chegar, tipo, meio fui, e aí, como é que tá? Sabe? Não gosto desse tipo de coisa. E a mesma coisa é aquele Exu que faz estardalhaço, sabe? Eu acho que o Exu ele vai chegar, ele vai trabalhar, ele vai evoluir, ele sabe o seu limite. Né? Ele sabe o seu limite. Eu, por exemplo, não permito Exu ir no banheiro. Quem permite, bom, cada um sabe de si. Por que eu não permito? Porque dentro do êxtase, da manifestação, da incorporação, se o espírito está na matéria, está pegado e preso à matéria. O filho precisa das suas necessidades, a matéria precisa, bom, o Exu se retira, ele não vai ser menos Exu porque foi embora uma hora antes ou uma hora depois. Mas na nossa quimbanda existe um ritual para iniciar, para começar. Um ritual durante o percurso da quimbanda e um ritual para terminar. Então tem começo, meio e fim. Sabe, essa história tipo, parou o tambor e vamos lá e segue a festa e traz a cerveja, bota a carne na churrasqueira e, sabe, não dá certo, porque quando fizemos religião, estamos executando religiões. Vamos fazer religião, vamos executar religião. Vou me juntar com meus filhos, com meu neto, vou fazer um churrasco, vou tomar meu espuma. Aí eu estou fazendo uma festa familiar. Vamos fazer ritual, executamos o ritual. Pronto. Eu falava sobretudo pelo... Tem gente que às vezes fica um pouco suspeita, né? Pelo nome. Quimbanda de Alta Magia Luciferiana. Aí a gente... aquele que Deus seguro, aquele que não sei o que. Mas bota a imagem do Bafomé desse que Deus seguro. Isso. Exato. O que acontece? O nome, a alta magia, ela surgiu dos anos 2000 para cá. Se nós formos lá na origem, lá no voodoo, dentro da quimbanda, na magia negra, pode ver que não se fala mais magia negra. Antigamente, os poderosos, né? Eu sou de magia negra, eu vou lascar a tua vida, desgraçado. Sabe? Hoje tu não vê mais isso. Pois a alta magia, ela, como todo rito, vem evoluindo, né? E a evolução da ritualística, evolução espiritual, evolução material dos seus adeptos. Então, quando se fala alta magia, é evolução daquele rito em evolução daquele ritual que se exerce. É isso quando a gente fala em alta magia. Claro que existe, né? Não tem como esconder, existe os elementares, existe o rito escocês, vamos falar assim, para não agredir um de outra egrégora. Existem várias outras fundamentações que fazem parte da quimbanda, né? Pois a quimbanda, todos nós sabemos, né, que ela é afro-brasileira, né, mas ela tem a sua essência europeia, ela tem evolução financeira, ela tem um propósito de crescimento. Você vai perguntar agora, a questão de ter, assim como você falou, o escocês, tudo isso e tal, isso mesmo trazido pelo Exu da família, o Exu da legião. Está hecho un brasilero que el Darío está la la salsa está. No, porque Acontece. él quiere ser brasileño. Assim como o Exu. Né? No, porque lo escucho uno hablar, no, hoy está Madrid, gente, hoy está su salsa. Estoy haciendo todo para que el invitado se sienta cómodo. No, el Darío, te cae, el capo. Por eso, hoy estás en tu salsa, bien. Quando eu falo lá da alta magia, da evolução do espírito, eu falo da evolução da matéria. Eu me criei dentro de uma família humilde, e não sei como é que se chama no Uruguai lá, mas lá, abolito uma terra, jogava lá, e aquilo ali era o principal de tudo, né? Meu filho tem 10 anos, ele tem iPhone, ele tem tablet, ele tem computador, ele tem, e não é o suficiente. Sempre o mais. E a gente é tão pouco dentro daquilo ali, e hoje se a gente não tiver um maior sustento a dar a essa nova geração, parece que nos falta algo. E aí a gente comete aquele pecado, né? Que tudo aquilo que a gente não teve, a gente oferta e dá. Mas eu acho que tá certo. Né? Eu acho que tá certo. Porque naquele tempo a gente gostaria de ganhar também, né? Então, assim como a gente precisa dessa evolução, essa elevação, essa alta magia, o espírito faz a parte dele e a gente faz a nossa.
Obviamente que o veludo não vai se sentar num jantar, numa mesa de alta magia, dentro dos ritos ali, junto com a egrégora, por questões financeiras, isso e aquilo. Ele faz a parte dele de evolução e eu faço a minha como humano. Né? E onde nós dois caminhamos juntos. Mas tem Exu que senta. Não, Como? tem, com certeza. Eu não tô falando agora, tô falando antigo, né? Sim, sim, sim. Lá, sim. lá em Porto Alegre, no Brasil, tem os caras que não. Não vou falar, mas tem Exu Não, eu entendi. comendo, Não, tem, eu com já talher vi, de eu já vi prata. com talher, eu já vi. É onde eu digo, né? Eu sigo aquela tradição, né? Onde o Exu faz a parte dele e deixa que o jantar é para mim, sabe? Eu tenho um banquete, que a minha família tem um banquete, que meus discípulos têm, que os adeptos que seguem a minha ritualística têm, né? Pois o Exu, ele precisa, a sua necessidade espiritual, a sua evolução espiritual. Sou de acordo que muita coisa mudou, sabe? Umas coisas para melhor, outras coisas para pior, mas faz parte da evolução que a gente vive do dia a dia. E o senhor que acha do tambor? Aqui para. Porque antigamente tem um erro aí, né? Eu acho. A gente diz, não, porque antes a gente não tocava tão rápido assim, tá louco. Eu conheço algumas gravações da já muito tempo atrás que a gente já corria. Então, Bom, eu tô curioso assunto, vamos lá, então. Hoje eu vinha falando nisso. Não sou contra os tamboreiros, né? Ou alabê, ou como queiram chamar. Ao contrário, tem muitos amigos aqui. Bom, tem a ti, tem um monte de oca, tem bastante gente. O que acontece? Se vamos falar em ritualística, tá? Eu, por exemplo, quando eu toco alta magia na minha casa, né? Quimbanda atabaque, é batido em atabaque, pois o tambor ele pertence a Xangô, pertence a Santos. Né? Eu não sou tão velho, mas eu me lembro que na minha primeira mãe de santo lá, o tambor era feito do couro do bicho ali que se sacrificou, né? Hoje é com couro de vaca, hoje tem aquele outro material que é plástico e não sei o quê, e vai evoluindo. Essa quimbanda acelerada nada mais é que a evolução que a gente vive hoje, né? Vamos colocar 20 anos atrás. Não trabalhava, mas estava aí. Não tinha essa expansão de filhos e coisa, não precisava executar o ritual. Agora, há 20 anos atrás era mais lento, o Exu era mais lento, mas quando queria atiçar o Exu, invocar o Exu, né, subir a energia, a alta magia, evoluir a magia do Exu, o tambor era tratado. Então, não pode se dizer, porque agora é um carnaval, é voando, é correndo, né? Não pode se dizer. O que sim, estamos em uma evolução constante, e aí é por isso essa aceleração do tambor. Mas tem certos pontos que é cadenciado, que é trabalhado, né? Mas eu não vejo contra. Ao contrário, eu acho que quanto mais tambor, mais barulho. Exu é barulho, Exu é movimento. Quanto mais barulho, mais movimento tiver, existe uma essência melhor ali, né? Uma aceitação melhor. Claro que tudo depende do rito, né? Do ritual. Tu não vai estar executando lá um trabalho, de repente, para um cliente de união e tá com o coração acelerado. Aí tu vai numa coisa mais cadenciada, mais romântica, vamos dizer assim, mais um elo ali. Mas tudo depende da situação e o momento que se vive. Agora, claro, eu sou de acordo. Vai cantar para dinheiro, vai cantar para movimento, tamboreiro que perca a mão ali batendo. Estoy haciendo la quimbanda por pueblo también, pai? Não. A nossa quimbanda ela é feita assim. Iniciamos, né, com o Megê, pois o Megê é o guardião responsável ali da permissão do povo de Exu. Após o Megê, nós voltamos lá no Deus. Tá? Aí é servido, cercado-se de vinho, toda aquela função. E aí já se abre dentro daquele segmento de família a qual a gente tem. Porque se eu for cantar para Exu de tataravô, bisavô, vou fazer uma quimbanda ali de 2 horas só cantando. Não tem como. E não tem como lembrar na hora também. Então tu vai puxar os teus feitores, vai puxar aquele movimento. Pô, eu tô fazendo uma quimbanda e é um rito, uma quimbanda sem ebó, sem nada,
para que os filhos prosperem em movimento. Tu vai ir para o povo de Cruzeiro, tu vai chamar o Chama Dinheiro, tu vai chamar esse povo de Exu, tu vai movimentar para o Cruzeiro para que tu possa atrair, né? Agora, é uma quimbanda, pois estamos com um de nossos discípulos, um de nossos filhos, um de nossa família que, né, é humano e está com uma... se enfermou, né? Ficou doente. E vamos trabalhar sobre a saúde. Tu não vai saltar lá, tipo, cantando pro Chama Dinheiro, movimentando o Oriente. Não, tu vai ir em certos elementares, em certos Exu, e vamos trabalhar sobre a cura. Então, tudo depende, a quimbanda, o rito e o propósito da quimbanda. Assim como tem ritos de alta magia, que é tocado quimbanda, né? Da parte da quimbanda, tem atabaque. Atabaque. E depois a nossa quimbanda tradicional e tudo mais, que é tambor. Então, não vejo preconceito nisso. Cuando es la fiesta de un Exu X, cantan más que nada para ese Exu, ¿no? Cuando ponen la fiesta de su pai. Claro, só que acontece, a festa do veludo, por exemplo, é o 13 de agosto. Né? Geralmente, eu corto para ele, dou a obrigação de boi, dou a levantação e depois dou uma festa ao público, aos clientes, aos adeptos. Só que quando eu janto o veludo, janta todos os filhos. Então não tem como só cantar pro veludo e de repente deixar uma rainha das almas que jantou, ou deixar a pombeja do cruzeiro, ou deixar uma cigana, fica complicado. A nossa ritualística de tradição, um monte de oca que brinca comigo, no, pai, é bueno tocar em sua casa porque os Exus vêm por arriba. Que é a função assim, se manifestar os Exus, né? Entrar todo mundo, os filhos entraram tudo em transe, incorporaram tudo ali, se manifestaram. E aí, o marabô tá no mundo, e de repente tu tá com uma situação econômica que precisa desbloquear um dinheiro X no grupo. O marabô é teu guardião, ele é responsável pelo teu caminho. E aí ele salta lá cantando pro povo do Oriente. Só que aí a pombagira da Fabiana, por exemplo, estava cantando o povo de Cruzeiro. E não é que demandou, cortou, não. Cada Exu ele tem que trabalhar dentro da sua essência para o objetivo do seu filho. Agora, claro, tu conhece, de repente, aquele Exu que está ali no canto e vem com um ponto de demanda e vem, aí tu fala, meu velho, tá na hora, te retira, o objetivo não é esse, sabe? Então, aqui manda todo o rito dele. Ou vai embora ou toma. Ou toma. Ou vai embora ou desce pro consumidor aqui. Sabe? Então, tudo depende do rito. A questão dos pontos. O senhor acha que os pontos que tem agora tem menos fundamentação dos pontos antigos? Ou agora muita patifaria assim, na hora de cantar? Eu acho que hoje o que tem, e vejo isso na minha visão religiosa, é que hoje existe muita evolução do Exu. E aí, para isso a gente é humano, né? E eles são um espírito, a gente não consegue entender essa evolução, né? Eu estive na casa da mãe Riana lá, que estava batendo na festa da rainha, não me lembro agora o ponto, mas o ponto era super bonito. Tinha uma fundamentação no ponto, tinha uma evolução, tinha algo que fazia benefícios ao Exu, né? Vocês estavam cantando lá. Aí o que acontece? Uma pessoa mais falou, não, mas esse ponto no meu tempo não tinha. Isso aí, isso é palhaçada, isso não existe, não tem como. Só que se o Exu ele está evoluindo, né? Cada vez mais ele vai ter as homenagens a ele, as irradiações a ele, dentro do que ele vive sobre a face da Terra, isso dentro do que ele executa. Isso aí é a visão que eu tenho, sabe? Para muita gente é errado, né? É errado, não, vamos no tradicional, vamos... Não, sim, eu entendo, mas eu falo sobre o conteúdo do ponto, né? Cantar, era ouro, para mim não tem sentido. Eu canto, Sim, porque sim. a gente quer. Eu canto, não tem problema. Mas acho melhor não ser. O Eraú surgiu até de um amigo lá no Exu dos Rios. É do Exu do Rio, na verdade, ele é do Exu do Rio. Não é? Não, foi lá que surgiu, mas assim, o que acontece? Esse ponto, eu tenho a interpretação, sabe? O Exu jantou, porque ele sacrifica boi lá também. O Exu jantou,
estava alegre em família, sabe? E ele não se auto-evolui, não se auto-homenageia somente a ele, né? E salve toda a cabala de Exu, sabe? Aí, como fala, pode não ter embasamento em alguma coisa, mas tudo aquilo que o Exu fizer, sabe? Tudo que o Exu fizer, ele, alguma resposta por trás tem. Né? Por isso já diz, a gente não entende a evolução, né? Eles ficam num plano superior totalmente. Eu tive numa quimbanda, vai pegar um mal de eu falar isso, né? Mas dá nada, a gente aguenta. Eu tive numa quimbanda, tinha um cara lá, um menino, menina, aí ele era muito feio, sabe? Feio como bater na mãe. Feio, feio. Ele caiu da árvore da feiura e bateu em todos os galhos, de verdade. E aí, eu tô sentado, tava em Porto Alegre, na assistência. Desculpa. Na região de Porto Alegre, não vou falar o nome da cidade, senão vai dar ruim. E aí, tu sabe que ele deu um grito, ele tava de calça jeans, uma camisa, ele deu um grito e pegou a pombagira rainha. Tinha o cabelo bem ralinho, baixinho. Quando ele pegou a pombagira, a evolução dele foi muito assim, tipo, tu via que existia alguma coisa no corpo, porque era feio, feio. E tu via que tinha alguma coisa ali. E aí eu tive interpretação. Era bem diferente, sabe? Bem diferente aquela pombagira. Trabalhou ali toda noite, não sei o quê. Quando a pombagira veio conversar, ela conversava tipo achando, sabe? Não sou contra, sabe? Isso. Também não sou a favor. Não estou dizendo que está errado. Agora, dentro de um ponto de vista, eu fiquei admirado, não por falar em achero, mas tipo, uma pombagira, com tanta evolução em uma parte, eu não poderia falar, me dá o cigarro aí, é complicado, sabe? Se existe evolução numa parte, tem que ter evolução na outra. Né? E aí é onde eu me refiro, a outra gente não pode o Exu beber, fumar, gargalhar, usar um terno de não sei quantos mil no corpo, né? E aí no outro dia eu vou lá comer na casa do pai porque eu não tenho. Pô, mas se tu tá nesse patamar, se o Exu tá aqui, tu tem que acompanhar. Aí entramos nesse tema, né, mano? Eu entendo isso, porque eu acho isso. Se as pombagiras achou aquilo dele, né? Pode cantar. Coisa complicadíssima de cantar, né? Não sei. Porque canta uns pontos, uma letra gigantesca, assim, Gigantesca. do início ao fim. E depois pode E aí te pediu um Não, cigarro. E depois para esse carro, aquele aparelho que tem roda de borracha que vai na rua. Cara, fala carro, né? Mas aí eu acho que é o próprio preconceito contra si mesmo da rejeição, sabe? Mas tá, eu sou de acordo que o Exu ele é evolutivo, sempre vai ser. Né? Não sei, daqui a uns anos o que vai ser. Espero que seja uma questão financeira melhor a todos nós, um bom caminho, uma boa prosperidade, mas é delicado. Não, Exu, eu acho que Exu tá, né? Tá na evolução Sim, constante. claro, mas tem gente que abusa disso. Que aproveita essa situação de que tu não sabe que Exu é evolução, que Exu é pra mexer outra coisa aí no meio. Mas eu não consigo entender a certa evolução que tem o Exu, né? Aí, sei lá, o Exu entra de capa, cartola, sapato, bengala, colar de ouro, entra poderoso no meio do salão, sabe? Entra um lorde. E aí o filho não tem um burito do lado de santo, sabe? Para a nação. E aquela pessoa não é que manda, porque ele não matou o Exu na cabeça. Sabe? Só que o Exu, ele teve toda aquela evolução, mas onde ficou a mensagem? Né? Porque o Exu, ele trabalha, pode matar boi, cabrito, o que for. O Exu jamais vai deixar de ser escravo e ter o segmento do orixá. Isso é a minha visão, sabe? Ele jamais vai deixar de ter. Eu não consigo entender quando o Exu tem toda essa evolução, né? E aonde fica a outra parte da evolução do médium. Sabe? Tá, mas eu sou filho, né? Sou filho de Oxum, mas eu sou filho do veludo, e meu veludo bebe sangue, faz isso, faz aquilo, e tu pede uma coisa pra ele prende uma vela e responde na hora, sabe aquela mágica que não existe? O condão mágico, a varinha que não existe?
E ele fala, tô obrigação. Não pude fazer ainda, porque eu não tive pra comprar galinha. Não pude comprar as pombas, sabe? Aí é complicado. Né? Sabe? A gente aparece 5 capas de R$ 1.000. É, Depois, quando vai no Batuque, vai com mensal. O roupão, vai de roupão. é desse ponto aí. Quase que. Mas isso é questão do filho, né? É questão. Eu acho que o Exu teria que fazer alguma coisa. Tipo, não tem necessidade disso. Tal e tal coisa, né? O Exu, é onde eu digo, é o Exu que tem que dar orientação. Meu filho tá pecando nisso, ele que vai cumprir com a sua obrigação de rua, ele vai cumprir com o senhor Malé, ele que vai cumprir com o filho que está passando uma necessidade X no momento, pois a gente é humano, e como humano a gente é falho. E de repente eu estou prestando atenção em 3 filhos e tem aquele ali que estou pecando. Eu sou falho, a gente é falho. E aí, tá, mas aí o Exu vai chegar, o veludo vai chegar, beber toda noite, e não vai saber dizer o problema do fulano, do problema do ciclano. Ou então, para que eu fui todo? Delicado. Não, delicado não é. É que eu sei. Pregúntale, habla con el país, habla con el país. Salsa, brasileño. Oye, está aquí. Ya se va hablando, acá se va hablando portugués. Eu passei mal quando fui lá na casa do pai. Eu moro lá no Viamão. Todo mundo falando português 24 horas. Eu já pensava em português. Horrível. Sofria, né? Tinha que pensar no que eu falava. É a mesma coisa quando eu vim para o Uruguai, né? Até alguma coisa eu falo em espanhol, mas não é o nosso forte, né? Não. Não, nem português. Mas tem que se entender, né? Sim, se não, entender, eu entendo perfeito, mas falar. Te lo cedo. Va a comer, está comiendo, está bien. Rico, gurizinho. Pai, uma pergunta que eu vou fazer aí. A história de búfalo. Que dizem que você bajou um búfalo ou algo assim. Foi assim. É verdade ou não é verdade? Foi verdade. Me contaram, mas não Foi é verdade, foi verdade. Isso a minha mãe de Santa era viva ainda. A minha mãe era de Xangô, né? A velha, Deus o livre. Naquele momento, por questões financeiras e tudo mais, é aquele negócio, quem tem sempre quer um pouco mais, né? Eu digo, não, mas para um pouquinho, eu vou fazer uma entrega, e aí eu corto, e, sabe? Toda aquela função. Realmente eu fiz. Cortei o búfalo. Eu acho que o búfalo me deu força suficiente para vencer obstáculos que eu acho que muitos humanos não aguentariam, sabe? E me deu uma certa evolução. Aí, conversando com certos amigos, né? A minha mãe era de Xangô, eu veio numa bacia de Xangô. A minha primeira bacia foi de Oxum, depois passei a bacia de Xangô, da minha mãe. Uma pessoa falou, mas eu não concordo contigo pelo búfalo, porque várias coisas se aconteceram, se passou isso, se passou aquilo. Eu digo, cara, mas eu tô aqui na minha casa, tenho meus troquinhos, que eu posso comer aquilo que eu desejar, tenho a minha caminhonete, hoje até dentro da política estou. E que raro, né? Quando fechou 6 anos do búfalo, eu cheguei. E foi o povo que me colocou, então o Xangô não me julgou. Quem tu é na fila do pão? E aí ficou esse ditado, sabe? Quem tu é na fila do pão? Então, eu fui discriminado. Agora, eu conheço religiosos, né? Eu não sei a nação que que eles fazem meio cubano, meio alguma coisa. E, cara, matou leão, Xangô. Cara, tá multimilionário. Matou quem? Leão, Xangô na África. Ele foi. Cara, tem foto. Tem foto. Eram uns caras bem magrinhos. Eu digo, capaz, isso aí não segura um leão. Não era um leão velho. Né? Tinha juba, tinha tudo. E o cara tá multimilionário. Multimilionário no Brasil. Aí vou eu criticar, né? Que não tem nem perto de nada. Vou eu criticar o cara lá que matou. Eu acredito que o axé do búfalo ele me deu a sustentabilidade. Quando eu decidi cortar, era grande. Né? Era grande. Tinha 350 quilos. Para agarrá-lo, digo. Não, mas a função foi outra, né? Porque o que acontece? Cara, por mais grande que tu seja, tu cai. Né? O ritual do búfalo é o seguinte, quando se soltou o búfalo, você sabia, ou matava todo mundo lá dentro e me derrubava,
ou eu vencia ele, sabe? E realmente, a cada foi certeira, foi. Claro que como eu posso explicar? É outra sensação, né? Se hoje tu me perguntar assim, ô Quintana, tu mataria outro búfalo para molear? Eu vou dizer, cara, hoje não, pois eu acho que eu cheguei, tudo aquilo que eu almejei, eu alcancei, né? E a ambição demais rompe o saco. Então, eu não faria por questão de poder. Agora, se tivesse que ser por uma questão de saúde, uma enfermidade muito grande, quem mata uma coisa, mata outra, sabe? Eu ofertaria. Como eu te disse, eu tenho um exemplo desse meu amigo, que ele foi lá em Guiné, não sei onde é que é lá que ele foi, não me lembro, e realmente derrubaram um leão pro Xangô. E o cara voltou de lá, tá empresário no último. Tem um clube de futebol no Brasil. Ah, se eu soubesse, me mata uma passagem que eu tô indo pra lá. Yo tuve que pedir plata para Nata, para que Estás diciendo Manumbu, un león, Manangó. Mas, por exemplo, assim, Luiz, né, vocês que são religiosos, vêm de famílias tradicionais e tudo mais. Se não fosse a origem de tudo, a gente estaria matando galho e galinha crioula, como a gente tem aqui no sul? Não, esse tipo de bicho aqui que a gente encontrou, né? Pois lá, vamos lá, é só as galinhas de Angola. Né? Então, assim, ó, tudo vai se aperfeiçoando, né? Tudo vai se aperfeiçoando. E naquele momento que eu fiz, eu tinha um avô da minha mãe de santo. E aí tu fica mais valente, né? Quando tu tem alguém te respaldando, eu tinha um avô. Então, executei, realmente fiz. Hoje, não sei, né? Mas tudo depende. Tudo depende do que for ofertado na mesa, a gente pode chegar. Eu sou muito criticado por matar boi pro bicho. Sabe? Eu sou muito, muito criticado. Hoje em dia todo Fui mundo muito criticado em Livramento. Hoy en día matan a todo el mundo. Né? Agora, o que acontece? Né? Vou falar, tipo, dos mais próximos lá da minha cidade. Hoje tem gente que, não, porque eu mato o boi. Aí tu olha, para começar, aquele bicho ali nem foi comprado. Porque sabe aqueles holandeses que tu vai na leitaria e te dão porque é prejuízo? Parece um cachorro. E aí eles levantam que nem quatro pés, metem faca, ou matam o bicho todo amarrado e não sei. Só que eles tiram todo aquilo. Ah, não, porque não pode, porque isso. Dá um boi pro Exu, o que, que vai dar pro santo? Porque não sei o que, porque não tem boi na África, não tem galinha na África, e a gente mata dentro do ritual. Tem todo aquele preconceito. Hoje existe uma aceitação. Ah, não, mas se fulano faz também, eu vou começar a fazer também. Se fulano faz, sabe? Não, porque o Dario tá batendo ali, ele tira o agô de todos os santos, eu vou começar a tirar também, porque aí eu tô bem que nem Dario. Só que ninguém conhece a trajetória, o que tu passa, toda a fundamentação, tudo que tu te dedica, o teu tempo. Pois dentro da religião a gente gasta, não é o dinheiro, o nosso bem maior é o tempo, né? É uma obrigação, tu começa às 10 horas da noite, termina às 8 horas de manhã, de corear, de limpar, de organizar, acaba a obrigação de limpar todo o terreiro de novo, aí sempre vai ter um abençoado que não vai ajudar em nada, que vai chegar... Isso sempre tem, sabe? Os filhos de chocadeira estão sempre aí, sempre tem um abençoado. aquele que faz o baiano. Claro, então o que acontece? E a gente dedica o nosso tempo, né? De 24 horas do dia. Né? Eu, no caso, eu trabalho dentro da religião. Ah, porque tu não pode viver da religião. Vivo, meu orgulho, e que eu possa viver cada vez mais. Né? Tem gente falando, tu não é um bom religioso porque tu cobra, porque se a religião me brinda, sinal que eu sou merecedor, senão ninguém vai me dar nada. Existe um Deus maior lá que achou que vai julgar todo mundo. Ele é o dono do julgamento. Então, é 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo para o corpo descansar e 8 horas para viver teus filhos, canal, a tua esposa, a tua família, pai e mãe, e uma vida social. Então, quer dizer, e aí dentro dessas 8 horas, a gente fica 6 horas dentro de um terreiro igual no final de semana. Então, a gente perde o nosso maior bem, que é o tempo. Então, esse tempo tem que ser, temos que usufruir ele da melhor maneira possível. Tá rico? Bueno, también, ¿no? No, yo comí para el pedacito. Yo para el pedacito. Un par de pedacitos para la mitad de ese lado y la mitad de este Suerte que lado. estás a dieta. Sí, claro. No, se está haciendo el video porque la mujer la lleva afuera. Ah, não tem como mais assim. Não, mas aí o senhor falou que agora todo mundo vai matar boi, não sei o quê. Mas aí entra o saber a diferença, né? De matar boi e matar touro.
Mas é como eu te digo assim, ó. Que a gente não tem esse conhecimento. Não, mas esse conhecimento, eu estou dizendo que é uma base de tradição familiar minha, né? De repente, lá pro Joãozinho, não aceita-se boi e aceita-se somente touro, né? Na nossa quimbanda, seja pombagira, seja Exu, vai jantar boi. Após o corte do boi, após algum tempo, a fundamentação, bom, aí sim, quer cortar uma vaca lá para pombagira? Pode. Né? Mas já juntou o boi, ela evoluiu, ela prosperou. Não adianta tu cortar um boi hoje e no outro dia enxerga o teu filho ali na sinaleira fazendo malabarismo porque tem que pagar as contas. Eu sou da acordo. A nossa religião, ela vem dos pobres, né? Por mais que seja caro a manutenção da religião, executar os ritos, que é muito caro. Mas é caro agora, muito caro. Por aquela coisa que falamos, né? O negócio que está... Claro, a comercialização, né? Hoje tu vai numa flora e tu encontra 50 tipos de portinha. Desde a de louça, barro queimada, barro secado no sol, a barro vermelho, barro preto. Tu consegue... o mercado se expandiu muito. A comercialização entrou dentro da religião. Dentro da nossa família, o que a gente tem? Vamos dar um exemplo. Somos 10. Tá? Somos 50 ou somos 100. Se for 10, e o Dario entrou para dentro da nossa egrégora, para dentro da nossa família, seja de quimbanda, ou seja de nação, ou seja de umbanda. E o Dario, no momento, está passando uma situação X. Não tem condições de comprar o seu cabrito, mas o orixá pediu a obrigação. Né? Um pai e uma mãe, ele ajuda o filho a caminhar, a estudar, a evoluir e ser um bom homem, uma boa mulher no dia de amanhã. É a missão do Pai de Santo, da Mãe de Santos. Se o meu filho não tem, mas eu aceitei como filho, eu fui lá, eu lavei a cabeça, eu dei mieló na frente do meu quarto de santo, do meu PG, do meu orixá, eu pedi tudo de bom. Aí a pessoa está morrendo dizendo, não, olha, fulaninha, não posso, porque isso não tem dinheiro para comprar. Né? Cabe ao Pai de Santo e à comunidade religiosa, porque é onde tem 10 irmãos, nenhum pode dar uma galinha pelo seu irmão, então nenhum vale de nada dentro do terreno. Agora, claro, né, tudo o tempo e a prática leva à perfeição. Já ajudei muita gente que me cravou a faca nas costas, isso aí é normal. Não existe o batuqueiro que fez, não existe o batuqueiro que fez por alguém e não foi apunhalado. Mas, né, a experiência, né, hoje a gente já julga com outros olhos, já tem a determinação com os outros olhos. Hoy en día te da todo y de repente después te clavan el puñal por la patada. Como si nada. Es la realidad. É o ser humano, assim. Exato. Eu, por exemplo, eu tenho filhos, né, que são prontos, o de cabeça tem as passagens, 5 orixás assento, 8 orixás assento, e tivemos um desacordo, né? Fulaninho está na hora da obrigação, fulaninho deixa de gastar em baile, deixa disso, deixa aquilo, não está cumprindo, não está indo, né? Eu sempre vou estar dentro dele, eu sou pensante. Então, vai ser obrigação de rua, eu vou fazer a questão do movimento pro Exu, vou fazer o corte da ancestralidade, e o fulaninho decide ser retirado do templo. Só que o fulaninho, ele me pagou os animais por obrigação, ele me pagou o axé, ele comprou tudo, ele executou, né? E aquele fulaninho tem 2 anos de vazio. Eu, Marcos Quintana, eu entrego. Pagou, é teu, é um direito da pessoa. Ah, mas eu quero a faca. Não, a faca, lamentavelmente, tu não ganhou ela, tu não ganhou o Bé. Como eu vou te dar uma coisa que tu não ganhou? Se tu não ganhou, não é teu. Ah, o pai fica com o Bé pra fazer dano, fazer maldade, fazer não sei o quê. Não, simplesmente foi um Bé que ele não foi reconhecido pelo próprio filho. Se não foi reconhecido pelo filho, vai ter alguma utilidade para Deus. O Bé tem que mesmo. Sabe? Então, se não foi reconhecido pelo próprio filho, não foi honrado pelo próprio filho, não tem utilidade nenhuma. Vou retirar dali, vou lá, de repente vai ser uma faca que vai colher bicho, que vai abrir galinha na cozinha, que vai cortar pão, alguma utilidade vai ter essa faca. No momento que se lavou, que a pessoa pegou a obrigação e levou, saiu do portão para fora, a responsabilidade não é minha, da pessoa. Né? Então, eu entrego. Não, porque eu despacho, porque se não tiver os 8 anos, não tiver não sei o que, não tiver isso, não tiver aquilo. Eu sou da acordo que o que é teu, o que a gente faz com as mãos, a gente não desmancha com os pés. Porque senão dá errado. Mais cedo ou mais tarde dá errado. E a questão
do Egum. Vamos entrar nisso. Vamos lá. Vamos lá. Não, que hoje em dia todo mundo, né? Eu vejo que tem uma moda assim de abrir balé. Isso é o que acha do culto o ancestral, da feitura do balé. Bom, Aquela coisa que gente quer ter balé só para demandar. eu sou de Cabinda, né? É. Da Bacia da Mãe Tânia. Então, o que acontece? A fundamentação do Delegbalho, do balé, da casa ancestral ali, a utilidade é fazer reverência à nossa ancestralidade, àqueles orixás que já tiveram existência sobre a face da Terra. Tá? Se temos a teoria que o Egum chega a ser mais justo que Xangô, aí eu vou lá, não, cara, o Dario lá, eu não gostei dele na entrevista, eu vou botar a foto do Dario, o nome do Dario, o tambor do Dario, tudo pra dentro do balé. Ah, já tá. Não? Já tem gente que vai Tá, mas será que tu não vai ser abençoado pela ancestralidade? Pois, se é justo, tem que ser justo. Né? Então, assim, ó, o balé nada mais é que ritual, a ancestralidade. Tá? Eu desconheço, já vi vários, agora, eu tenho inimigo em Livramento, Pajé, Caxias, aonde imaginar, né? No momento que a gente prega destacado e leva pela cabeça, né? No momento que, imagina se toda vez que colocasse meu nome no balé, nas suas catatumbas, e aí pela frente que eles têm lá, fosse me dar alguma coisa, tu estava entrevistando não sei quem aqui, eu não estaria aqui, sabe? Claro, o feitiço ele te prejudica, ele te pega, ele vai te atrapalhar, mas eu estou de acordo que existe uma força para te derrubar, existe uma força que te mantém de pé. No momento que tu alimenta somente aquela força que te mantém de pé, deixa que venha, pois tu não perde tempo com isso. O balé dentro da minha casa eu uso para reverenciar a ancestralidade, né? A minha mãe que já não está mais presente fisicamente. Porque se eu quiser referenciar, não, mas a mãe, filha do pai Henrique, eu vou referenciar o pai Henrique, a mãe Palmeira, o pai Valdemar. Sabe quantos balés eles estão? Eu acho que eles vão escutar justo o Marcos cantando. Vamos lá, vamos ver o que ele está me pedindo aqui. Vamos escutar? Não, vamos. Sabe, o elo ali do balé é minha mãe de santo, né? E uma filha de santo, né? Que aí a gente tem que ter, né? Eu abri um balé em Balconado, no pai Guilherme de Oxalá. E ele não perdeu nenhum filho. Ele não perdeu filho, não caiu ninguém da casa dele, mas existiu, né, a vontade dele de ter o balé, só que ele teve pessoas enfermas, doentes dentro da casa dele. Após assentar a sexualidade para ele, pois se ele executa a obrigação para os filhos de 4 pés, dentro do nosso ritual, primeiro vem o Egum, depois vem o Orixá, o coitado cada vez de fazer coisa de livramento. Estava mais caro, né? Vem toda essa parte. E realmente ele assentou, ele cortou no balé, você fez o balé para ele, em memória a Mãe Tânia, em memória a família, a ancestralidade. E respondeu muito bem, sabe? E teve um pai de santo que eu não gosto muito da minha cara, também não vou poder, esse é um detalhe. Ele falou, mas onde é que você viu ter o balé e não tem um morto? Ninguém caiu. Até onde eu sei, o pai Guilherme é meu filho, tem a cabeça lavada por mim, tem as obrigações feitas por mim. Se eu tenho, é somente uma extensão. Se no dia de amanhã eu estou viajando, né? Estou viajando para algum lugar e vem a óbito alguém porque ele tem filhos prontos. Vem a óbito alguém da família dele. Como que ele vai tratar esse segundo? Se ele não tem arma para isso. Ele vai pegar e dizer, não, segura o corpo aqui no caixão que eu estou indo a livramento. Tudo tem um começo. Mas essa questão de falar de que não pode abrir uma se não tem morto, eu acho que também é um pouco aí de falta de conhecimento. Eu sou do acordo que assim, ó, se tu tem um filho pronto, tu é apto a abrir o balé. Se tu fez, tu tem que devolver. Né? Até pode ter sua faca de goma. Claro, pode ter a faca de rum, pode fazer na talha, pode fazer na lata, pode fazer na bacia. Pode, né? Mas aí entra aquela coisa, não, mas eu posso dar o melhor, vou dar o meu
melhor, para Não, receber o melhor. também por uma questão de distância com sua casa. Exato. Mas eu tenho filho, por exemplo, o pai era de Piriápolis, é um que ele tem faca, né? A faca do Edu. Eu não tenho balé na casa dele. No momento que tu tem um filho pronto por ti, te obriga a ter. Te obriga. Existe o ritual do começo, do meio e do fim. É uma arma a mais que tu precisa, né? É que nem entra o questionamento, mas se a pessoa não é pronta, né, só tem burido, não precisa fazer isso. É um grande dilema que a gente está se encontrando no momento. A minha visão, no momento que tu fez o Eledá, o Ori, como queiram chamar, a cabeça da pessoa ali, tu acordou o orixá, tu trouxe o orixá, existe a ligação, né? O Ori, existe a ligação com a parte religiosa, tu tem que devolver. Tem que devolver. Obviamente, não vai precisar uma missa gigantesca. Não, claro. Não vai precisar certas cerimônias. Mas tem que fazer. Aí é o músico que sabe, né? Claro, com certeza. Mas nem que seja o bonito dentro do caixão, não vai ter que ir. Claro. Tem que ir, sabe? Não existe. Não existe. Não, aquela coisa de, bota aí, eu mato. É complicado. Hoje eu estava falando com a Fábio, né? Eu sou de Oiá, então eu tenho esse encanto pelos submundos, né? Os mortos. Eu adoro, é comigo mesmo. Em 2021, a minha mãe de santo desencarnou. Né? Na cidade de Pelotas, eu tive que ir para São Borja, cuidar de toda a parte ritualística. Aí veio, mas filho não quebra mãe, filho não quebra pai. Aí eu vou chamar quem? O pai de santo do lado? Claro. Né? É complicado. Fui lá, fiz a ritualística e tudo mais. E aí, no óbito da manhã, eu me dei conta de uma coisa. Não, a gente faz religião uma vida inteira. Deixa de trocar de carro, deixa de dar um presente de casamento para a esposa, deixa de fazer uma viagem em família, porque tem que cumprir com a obrigação de rua, com balé, com Exu, com santo. É bem puxado o nosso mundo religioso. E aí eu digo, tá velho aí, enterrado. Cara, eu sou muito... Se me falarem não, é a pior coisa que pode existir, sabe? Fui na prefeitura de Livramento, tipo, eu quero comprar um mausoléu aqui no cemitério. Não, porque não tem espaço, porque não tem. Aí, existe um cemitério particular, São Livramento. Tem carinho, mas é bom, é carinho. Aí eu digo, eu tenho um projeto assim, eu quero construir um mausoléu para minha família religiosa. Quando eu precisar fazer cerimonial, trazer filho, o corpo do filho, fazer a ritualística, isso e aquilo, olha, aqui a gente aceita tudo, desde que o senhor me pague. E aí eu mandei construir um mausoléu. Porque o que acontece? Eu tenho filhos no Uruguai, tenho filhos no Brasil. E aí, de repente, aqui em Montevidéu, vamos dar um exemplo, eu não consigo fazer um ritual para o filho. Porque a polícia vai me trancar aqui, eu não vou conseguir usar o cruzeiro, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. Agora, eu sempre digo, o conhecimento, ele é tudo. Vem a óbito, desencarnou, cuido das obrigações, pega o corpo, leva para o livramento. Tem como fazer toda a ritualística. E aquela pessoa, toda uma vida, cumpriu com o mundo religioso, na hora de partir aqui, cumpriu o Pai de Santo. Essa história que tem que ter um monte de dinheiro para o Pai de Santo mandar o Egum, aí estamos falando de parte financeira, né? Porque, na verdade, se tu trouxe aquele orixá, né? Tu acordou aquele orixá, tu fez o ritual, depois tu tem que mandar. E aí eu mandei construir um mausoléu, não está pronto ainda, porque Vamos ter que derrubar 4, 5 boi. Vou derrubar os boi aqui, bem tranquilo. E aí eu mandei construir, porque o objetivo é as gavetas, né? E ser da família. Uma vida inteira, sei lá, tem um filho que é 20 anos é teu filho de santo. E aí vem desencarnar e de repente é jogado num cemitério aqui. Eu acho que não tem como, porque a minha vida, a rotina não vai ter. Agora, os restos mortais, tá lá junto com a minha mãe de santo, com o filho de santo, com isso, com aquilo. É uma maneira de cuidar a memória daqueles que passaram, sabe? Me chamaram de louco, me chamaram daqui, me chamaram dali. Mas eu acho que é uma maneira que eu encontrei de respeitar a memória de todos aqueles que já passaram, né? Porque é como tudo, para morrer, a gente bastante. Se o Olorum chamar,
Não tem santo que Na vai hora. responder, né? Não, claro. Ah, a ideia é boa, né? Claro, é custosa, né? Mas Claro. a gente ajoelhar, a gente... a gente vai pelo caro, não adianta. Mas eu pretendo fazer. Tive o apoio da minha esposa, tive o apoio da minha família religiosa. É um pouco, talvez, voltar para os ancestrais o que deram, né? Claro, exato. Porque Porque a vida inteira conhecimento- aquela pessoa pagou obrigação, pagou axé, cumpriu, aí morreu, aí enterra ali porque não dá pra fazer o ritual, enterra ali, atira ali e acabou. Não. Existe um ritual de início, existe um ritual de fim. Você aceita. Surgiu a ideia em 2021, né? Então, tem trabalhando nela ainda. Você aceita aquela questão de deixar o orixá de herança? Eu sou herdeiro do Pai Xangô da minha mãe de Santos. Eu sou herdeiro. Agora, em 2027, seriam 60 anos do Pai Xangô. E realmente eu vou fazer. Eu vou fazer o Batu de 60 anos. E aí entra aquela velha história. Ah, mas, né, a mãe de Santos já desencarnou. Ah, Xangô tá ali. Xangô tá ali, sabe? Então, vou fazer o batuque, vou tocar os 60 anos para ele. E eu acho que eu fui afortunado em poder receber de herança. Então, né? Se o rei tá me dando ok dizendo que sim, quem vai me dizer que não? Agora viu? Claro, com certeza. Bom, Não, tanto que tem- surgiu tem- essa ideia, né? Tem orixá de antiga que ainda tá aqui. O famoso Xangô do Povo ainda tá na casa do filho do Santo da Mãe, que tinha aquele, que tinha aquele, que tinha aquele. Não, O Xangô tá aí, tá vivo? vai continuar, sabe? Eu tenho essa teoria que o orixá ele é milenar, né? Bom, a gente vê cada coisa em orixá, né? Então, assim, ó, eu fui criticado até por ser herdeiro. Quando saiu uma matéria do África Sul, que o presidente Tony colocou, porque a embaixatriz, uma de Xangô, da cidade de São Borja, deixou documentado, é herança ao seu filho, pai Marcos Quintana, fez toda uma matéria, já comunicando à comunidade afro-religiosa que eu era o herdeiro. Eu não sei se eles pensaram que eu tinha carneado a minha mãe de santo ali, já levado os ossos, fazia 2 dias do falecimento, ou dentro da ignorância dele, a falta de conhecimento. Teve pessoas que chegam e falam assim, ah, não, tu viu que não dá para ir mais na casa do Quintana porque ele tem a mãe de santo dele lá. Não, realmente, em espírito, sim, eles trabalhar, né? Agora, fisicamente, o corpo está nos órgãos públicos, está no cemitério, onde faz parte. Então, existe toda essa parte para você. Aí, quando se falava da herança do Pai Xangô, eu não sei o que eles imaginavam. Não, mas a herência é feita mesmo pelo Xangô de você. É o Xangô que vai eleger aqui. Exato. Poderia não estar cozinhando, está com outro. Não, eu nunca achei que seria eu. Não, mas se ele De tirar verdade, eu nunca achei que seria eu. Até porque tinha irmãos de santo mais antigos, mais preparados, né? Com condições financeiras favoráveis a eles. Que foi um gasto, né? Eu recebi herança, mas na verdade eu gastei. A herança é legal, porque o gasto foi grande. Mas valeu tudo a pena. Tudo valeu a pena. Claro. Como tá bom? Sí, sí, Tá bom, com você. Você contando. todos. Não, pero pasa que. Pasa que estamos en Brasil, me voy a contar ahí. Ah, tudo, sacanagem. No quiero un poco preguntar. No, pregúntate tú lo que estás en Brasil, hoy estás en Brasil. Estás hasta contento, ¿eh? Bravo. Rí, no, ahorita rí. Ah, Tá na tu vai provar ali. Não, mas eu perguntava a questão do balé por essa moda que eu falava que tem agora de abrir balé para todo mundo. A senhora acha que o balé é para todo mundo? Não. Ou tem situação especial que amerita... O balé não é para todo mundo. Assim como tem a teoria, embora seja novo, eu sou meio caduco, assim, mas da época eu sigo a filosofia da minha mãe de Santos. O Obé não é para todo mundo. Não é todo mundo que é para ser pai de santo, não é todo mundo, não é todo cliente que vai se consultar no curso, que vai jogar uma carta contigo, que tu vai dar um melhor coberto na cabeça. Hoje em dia acontece muito isso. Tu foi lá na casa do fulaninho, o fulaninho já disse, não, tu tem resolve, tu tem que fazer 5 santos. E vai estar tudo resolvido. E a pessoa, aquele
né? Aquele abençoado ali, não tem ela, a pessoa só está procurando uma ajuda espiritual. E de repente essa ajuda, eu tenho crédulo que eu acredito em todas as religiões. De repente essa ajuda pode ser dentro da igreja católica. Né? Eu sou meio contra o evangelho por darem pau na gente, né? Por nos criticarem. Mas pode ser que uma teoria do evangelho de São Lucas resolva a vida daquela pessoa. Né? Não tem como tu pegar um rabib lá, pegar um árabe, não, vem cá que eu vou te demolar cabrito na cabeça porque é filho de Xangô. Tem gente O cara vai se explodir com bomba e vai acabar com todo mundo, não é? Tem gente que, você diz, né? Tá? 5 santos tá resolvido. Doido, na hora. E o cara não sabe nem o que é o orixá. Mas acaba fazendo. Claro. Aí é aquela velha sequência de orixá. E aí, como tu fez para um cliente ali que fez pelo dinheiro, aí aquele orixá tem o mesmo sobrenome que já existe, tem a mesma digina que já é mais conhecida que não sei o quê. E aí tu fala, que bonito, né? Eu conheci 150. Eu não vou falar Segunda Guerra, né? Eu não vou falar Segunda Guerra. Tipo, tudo a mesma digina, tudo o mesmo nome, tá? Não tem família. Não tem outro. Não tem. Tipo, todo mundo é tal, tal. Claro. Assim, tu vê gente que tem um orixá, que o orixá tem. São todos iguais. Tudo. De Baraúcha lá também já vi a situação. Claro. Já chegou uma lista, né? Aí não vou falar, aí vai se ofender, mas tipo, a digina do orixá de cabeça, a rua, era tudo mesmo sobrenome. Eles eram realeza, né? Eles eram da Silva mesmo, assim, tipo. Claro. Tudo Quintana. E eu só acho por falta de conhecimento do pai ou por engano? Conhecimento. Pois hoje, para mim consultar, né, alguém que eu tenho alguma dúvida, eu não sou Deus na Terra. Né? A gente tem, antigamente era mais fácil, com o questionamento, eu levantava o telefone para minha mãe de santo, sabe dizer, meu filho, me manda tanto, sempre. Mas a velha estava ali. Qualquer coisa, o horário que fosse, ela me dava todo o suporte. Hoje eu recorro ao búzio, eu recorro à ancestralidade, mas eu tenho gente da nossa família ainda, sabe? Que eu tive. Precisei, certo motivo, de na dúvida não faça. Eu sempre digo, na dúvida não faça. E se tu não sabe como explicar, também não faça. Né? Por que tu fez tal coisa? Não sei. Então tá, então não executa. Não faça. Na dúvida, não faça. E já tive as sobrinhos da mãe, né, lá em Sapucaia. Falei, pai fulano, mãe fulana, como é que me orienta aqui? Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço ali? Preciso que tu complete ali para mim. E aí pela frente. Então, eu acho que na dúvida tu recorre. Agora, no momento que tu é ciente que tu não tem o conhecimento e tu executa, aí tu é um delinquente. Então, essa questão é. Não é, a verdade é essa. Né? Quando tu tá em dúvida, tu não executa. Eu nem vou falar. A gente já não me quer, pai. Agora mesmo. Não, mas a ideia não é ganhar inimigo, né? A ideia eu já ganhei. Já tomei galo. Galinha, boi. Mas surra de galo a gente leva, é normal. Não, mas a questão é essa do sobrenome, né? Do Sorixá. Mesmo falta de conhecimento é sacanagem. É falta de conhecimento. Aí dentro da ignorância da falta de conhecimento, sabe? Pode se ofender comigo. 2 trabalhos, ficarem bravos e se amansarem depois. Dentro da falta de conhecimento, tu comete esses erros. Aí tu fala, não, mas eu fui na casa lá do pai fulano cortou 5 pode vai para mim, deu tudo errado, a religião não presta. Aí por um, todos pagam. Sabe? É delicado. Eu vou falar, eu gosto de falar, vai dar certo. Cara, teve uma pessoa que me perguntou, não, mas se a galinha for de aviário, eu posso comer no arroz. Lembramos que a nossa religião é tradição, a nossa religião é simbologia. É simbologia. A primeira comida que a gente come na obrigação, né, e eu acredito que em todas as nações seja igual, é a canja. É canja.
O filho deitou de obrigação, a primeira comida é a canja, o primeiro que ele coloca na boca. Água, porque simboliza a vida, arroz e galinha. Tem famílias que fazem canjica, mas tá, não deixa de ser um arroz com galinha ali. Então é a primeira comida. Quando vai fazer, né, o carrego daquela pessoa, que tu vai contar os daquela pessoa, que tu come o arroz com galinha, não tem água, não tem vida, não tem mais a água das portinhas, não tem vida, né? Então, se tu é de religião, tu corta a galinha pro fulano, pro outro, tu faz trabalho, tu faz ritual, tu faz assentamento. Não, mas a galinha, ela é do comércio, então não foi uma galinha preta que eu matei numa bacé, ou uma vermelha que eu cortei. A galinha serve. É um crime. É o meu ponto de vista. E eu vejo hoje grandes religiosos, pessoas que no dia de amanhã vão ser consideradas baluarte, e que dizem, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é onde eu decidi, sempre fui assim, de ser restrito a minha goa e minha família, né? E o que a gente vê de errado no caso do fulano, o problema é deles, né? Ah, mas como é que tu faz? Ah, é tradição de família, a gente guarda pra gente. Quando existe uma proximidade, tu dá uma orientação, tu dá uma indicação. Agora, quando tu vê que... Meu pai tem meu pai sabe disso uma coisa. Quando a gente começa a perguntar muito, né? Tu quer saber sabonete de costa, sabonete da costa? É verdade. Claro, para saber o que o senhor pegou para restringir pro povo, para saber tem que entrar agora, não tem como. Senão não tem como aprender as manhas, né? Claro. Hoy tenemos público con hinchada bárbara ya. ¿Eh? Un montón de gente. Hoy sí, hoy estamos. En un momento apagamos la luz, agarramos el tambor y. En un momento apagamos la luz y. Pai quiere quimbanda justo. Não dá. Só pra visitar. Bueno, por eso, en un momento ya bajamos la luz. Bajamos la luz y arrancamos Y acá. dejamos, la ponemos en vivo. Ya lluvió el padre. Já tá desesperado. É Susana. Mas voltamos para falar sério. Estamos falando de joda. Não. Um pouco. Apaga la cámara. Um pouco. Claro. Soy yo, Darío. Não, eu acho, mesmo que eu acho preocupante aquela questão do balé. Eu gosto muito da questão do Egum, assim, e eu acho que gente abrindo balé sem ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento para abrir balé. Eu não vou abrir balé para o filho que eu não sei. Mas se vamos se aprofundar nisso, né? Eu acho que o balé ainda chega a ser mais justo. Se fizerem errado ali, vai se lascar a pessoa que tem o balé, não quem ele colocou ali dentro. Agora, não é mais perigoso uma pessoa com o pé na mão sem saber o que fazer, cortando na cabeça de todo mundo? Sim, claro. Né? Eu acho que tem que ser mais perigoso que o balé. Porque o balé vai foto, roupa, um quatro-pé, algum bicho, tá tranquilo. Mas agora, né, a pessoa que está entregue ali sobre o seu ori, que está derrubando a chorona na cabeça, que está fazendo a ligação, não é pior? Né? Eu sempre digo, a mão que toca o ori não toca o corpo. É um grande problema que a gente tem. E aí, para frente, o balé é de menos. Tá. Hoje a gente vê... O senhor falou isso. O senhor falou isso. Então, na sua agora não aceita marido e mulher ser pai de santo um de outro. Ya con lo que dijo, ¿no? Não. Dentro, o que acontece? Eu não tenho, dentro da minha família religiosa, não existe, tá? Não permitimos. Agora, já teve situações X que eu precisei fazer ritual à minha esposa. Que a minha esposa, ela é filha da minha mãe carnal, da minha casa de Manjá. E ela, por um momento X, eu precisei executar o ritual. Obviamente, não toquei em ori, não passei sangue no corpo, não passei a chorô. Tu fazer algo religiosamente para o teu companheiro, tudo tu pode. Agora, a mão que toca ori, não toca o corpo. Não tem como tu cortar a cabeça da pessoa. Questão, acho que eu também precisei de passar um serviço para mim. Foi uma carina que ele passou. Perfeito. Liguei para meu pai. Mas sabemos que existem tradições africanas Sim. que é permitido. Sim. Que é permitido. Nós temos que lembrar também que a nossa religião, né, afro-religiosa, gaúcha, vamos colocar assim, existia todo aquele
aquele machismo do povo gaúcho, né? Toda aquela individualidade que os homens se reuniam para conversar e as prendas tinham que sair da sala. Então tem muito do humano, sabe? Sei lá. Agora, se eu tivesse, né, com a faca no pescoço, ou faz ou morre, eu faria. Né, porque eu conheço vários aí que existe o Ijexá fortíssimo e tá tudo certo, né? Se precisar chegar ao ponto de vida ou morte, né? Agora, no momento que tu tem a opção, para isso tu tem filhos prontos. Fulano, vem cá que tu vai fazer isso, isso, isso aqui. E tu, a minha esposa faz obrigação dentro do meu terreno. Minha mãe vai lá cortar para ela, minha mãe carnal, e os guris são testemunha. Eu não toco numa árvore. Pois se eu não respeitar os orixás dela, não respeitar o espaço dela, vamos respeitar mim? Então, por mais que a casa seja da Mãe Oiá, mas existe um mundo e espaço lá da Mãe Oxum. Não existe Oxum sem Oiá e Oiá sem Oxum, né? Existe aquele espaço ali. Então eu trato. Agora, o feitor de Exu dela sou eu. Exu não rege a luxúria, rege o sexo, rege o movimento. O feitor sou eu. Agora no santo, aí não me atreva. E agora que movimento tem aqui no lugar? Agora eu vou para Maldonado, vou estar na casa do Pai Guijo. Estamos para cima. Agora eu vou lá para Maldonado. Nossa, sério? Tem a obrigação dos orixás de rua lá do Pai Guilherme. Depois de lá eu vou a Periápolis. E aí na sexta-feira eu já quero amanhecer em Livramento. Se a gente quer conversar com o senhor, ou ter uma consulta, passar onde o senhor vai ficar. Agora cuando la gente lo vea, el país ya está. Livramento! Estamos en Brasil y el domingo. Claro. Não importa. Así que ya estamos en Brasil, quedó. La gente puede querer teléfono al bar. Ah, no, eso sí. No, eso sí. Pero no para que no puedan brincar ahora, porque cuando lo vean, el país ya está ahí. Não, No, buen día. Ya está ahí. não, pode me encontrar pelo telefone mais 5555 996 889401, telefone brasileiro, ou através do Instagram, Facebook, Mestre Marcos Quintana. Vai aparecer esse ser de luz ali. Está tu celular. El TikToker. Tem TikTok? Eu gostei. Alguma coisa? Não sou muito de fazer vídeo, mas algo tem ali. No, era eso del país porque andaba acá en movimiento de corrida y lo paramos acá como quien dice para Não, na hacer una verdade, entrevista y eso país, la verdad, muchísimas o gracias. meu agradecimento a para vocês, né? A toda a equipe, não me memorizei todo nome, desculpa. Valentina. Valentina, a Daria, a ti. Eu acho que é muito importante, tá? E eu vou me organizar mais adiante para que vocês possam ir lá. Porque o que acontece? A verdade não é só uma, né? Existe verdade na minha casa, existe verdade na tua casa. Mas se não existisse, eu não estava aqui. Tu, babada, feitiço, muito menos. Então, existem as verdades. Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de esclarecimento emana muito mais a religiosidade. Então, vamos fazer algum movimento por lá, vamos a gente fazer alguma coisa para que vocês possam chegar lá também, né? Em Livramento tem bons religiosos. Bom, o primeiro Pai de Santo foi de Livramento. Eu me desentendi com ele, depois segui meu caminho. Mas tem mais pessoas lá que você está dizendo, olha que o que se fala aqui, a mãe fulano, o pai Beltrano, daqui do Uruguai, lá o brasileiro lá está falando a mesma coisa. Sabe? Para não ficar aquela coisa tão grande assim, eu sei quem é, o rei da Pérsia. Como, né? Aí a ideia Pai, alguma mensagem que deixar para o povo? Né? Bom, na verdade, agradecer a oportunidade, dizer que foi uma satisfação estar com cada um de vocês, desejar tudo de bom a toda a comunidade religiosa e tudo mais. E se porventura alguma verdade. Ó, já começou, viu? Se porventura, né? Eu não sou o dono da verdade, né? Eu disse desde o começo, eu vou falar sobre o meu entendimento. Então, se existir ofensa, né, é sinal de auto-reconhecimento de erro. Não posso fazer nada. Procure seu sacerdote ou entre em contato.
Estamos. Y de acá de Brasil, cuidado, gracias a Fabiana también, que estamos acá en la casa de ella, acá en el templo de ella, que nos dio el espacio acá. Gracias a Fabiana Mónica Hernández por habernos hecho las pizzas hoy a las corridas ahí para convidar. Que ni comió un pedazo de país. Yo Darío está cuando quiera correr el pedo, Para limpiar la mesa. desde acá de Brasil, que hoy Darío estaba recontento, era un brasileño más hoy estaba la salsa de él. Y bueno, nos vamos, digo. Mañana Gazum, mañana Gazum. No sé quién viene Gazum. Sergio, mañana 21 horas, salimos anteriormente, de 21 horas a 23:30 horas, agregamos media hora más. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder apreciar una buena Publicidad Publicidad. a nuestros sponsors, para poderlos nombrar más tranquilamente, entonces nuestros sponsors, darle un espacio más tranquilo a nuestros sponsors, tuvimos que alargar un poquito el programa, así que puede sumarse como mención de que el programa viene creciendo bien, gracias a todos los sponsors por apoyar, porque tuvimos que agrandar, meter un poquito más grande el programa, por eso mismo, si no, no nos da los tiempos. Así que nada, todo el que quiera sumarse a ser sponsor, llama. No, Valentina dice que no, porque claro, la que le hace toda la Valentina. Nosotros, vale, otro sponsor, dale. Si fuera Valentina, que se vuelva loca. Gente, nos vemos. Gazum. Chao. Desde Brasil, Uruguay, todo el mundo.